Olá, eu sou a Luana, eu sou empresária, sou marqueteira, sou mãe e esse é o Buzzcast. Sejam todos muito bem-vindos. Esse podcast ele foi idealizado pensando em ajudar muitas pessoas com histórias reais para que venham transformar e inspirar a vida de vocês que estão aí assistindo, independente do que vocês façam. Sejam empresários, sejam mães, pais. A ideia é trazer insights poderosos para que possam ajudar vocês no dia a dia, nos seus negócios, em casa, na sua vida. E hoje nós vamos começar falando sobre investimentos. Para isso eu convidei o Martim Vargas. O Martim é de Santa Maria, ele trabalha como assessor de investimentos da GB Investimentos, é um escritório credenciado da XP, né? Você é natural de Uruguaiana, é isso? Exatamente. Casado com a Andressa. Exatamente. Ainda não tem filhos. Ainda não. Ainda não. O Martim, ele é formado em administração pela UFSM e tem MBA em gestão, empreendedorismo e desenvolvimento de negócios. Durante 5 anos trabalhou na RBS TV como executivo de negócios e hoje vai trazer algumas informações para nos ajudar, né, nesses tempos tão conturbados em relação aos investimentos. O que a gente faz com o nosso dinheiro, que é tão suado para a gente conseguir, né? Exatamente. Isso aí. Vamos falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre investimentos. Essa é a ideia. Exatamente. Martim, para começar, eu gostaria que você trouxesse algumas informações. Hoje a gente está vivendo um cenário tão conturbado, né, em relação à política. A gente vê muitas informações na internet também. Algumas pessoas comentando o quanto é importante a gente fazer um investimento fora do Brasil, né? E isso, para mim, também me trouxe muitas dúvidas, muitas incertezas. Tanto que, em alguns momentos, a gente até conversou, né? Quando eu li um pouco sobre isso, eu te procurei porque eu já queria sair, né? Fazendo investimento fora pela preocupação. Fala um pouquinho para nós sobre isso, assim, para trazer um norte para nós. Boa, né? Maravilhoso. E isso é legal, assim, o bom é que tu já, quando a gente estava conversando, tu ainda perguntou, né, investimentos pessoais teus, assim, já queria investir internacional. Primeiro que é legal a ideia de já investir. Acho que isso é uma coisa importante de falar para todo mundo, porque antigamente a gente não falava de investimentos. Geralmente era poupança, ou era aquele investimento comum de banco, assim. Essa cultura de começar a investir, começar a guardar o seu dinheiro, pensar no futuro, está crescendo. Isso é legal, sabe? Então a nossa profissão também está sendo muito boa. E a gente vê esse futuro para o Brasil muito bom. E nesse crescimento, também muita gente está começando a ver o dinheiro fora do Brasil. Na verdade, a gente está começando a falar sobre o investimento fora do Brasil, internacional, mas isso é uma ideia que a gente pode falar milenar, né? A gente já deveria ter o nosso dinheiro diversificado há muito tempo. Só que no Brasil a gente sempre pensou, a gente chama de home bias, que é, na verdade tu tá com teu dinheiro onde tu tá, né? Então eu estou no Brasil e eu boto meu dinheiro aqui dentro. O americano, quando ele está nos Estados Unidos, ele bota o dinheiro dele nos Estados Unidos. Mas essa ideia, como eu comento, então eu falei tudo isso porque quando a gente comenta sobre isso, a gente já deveria desde sempre colocar o nosso dinheiro numa moeda forte, olhar para outros países, porque até tem um dado muito legal que é o seguinte, o Brasil, se eu não estou enganado, o Brasil representa 2% de todo o cenário de investimentos do mundo. Ou seja, se eu tenho todo o meu dinheiro no Brasil, todo o meu dinheiro está concentrado em só 2% de todo o mundo. A gente é muito pequeno. Obviamente que o Brasil é bom, a gente tem muita coisa legal para fazer. Mas a gente já deveria desde sempre começar a fazer. Então a ideia que a gente até comentou na física, né? Cara, como é que eu faço isso? Era justamente, é legal e a gente deve fazer. E isso desde sempre. Já deveria ser, sei lá, desde a época dos meus pais, meus avós, desde que a gente começou o Brasil, a gente já deveria falar sobre isso. Né? Porque, obviamente, tem muitas consequências. Geralmente, quando a gente está falando de investir fora, a gente está falando de investir em dólar, que é uma moeda mais forte, euro também, agora mais recente, né? Tem 20 anos, mais ou menos, 21 anos. O euro é uma moeda nova, mas é uma moeda mais forte. E o real brasileiro é um adolescente, né? Tem 20 e poucos anos, recém saiu da adolescência, e a gente troca de moeda todo o tempo, a gente tem uma instabilidade no Brasil. E quando eu tenho um investimento fora, vou botar os Estados Unidos, mas vou botar a Europa, vou botar outros países também, eu tenho ele de uma forma mais segura. Então todo investidor deveria fazer. Eu digo, é a consequência de como a gente está falando muito mais de investimentos, agora as pessoas querem investir, querem saber como é que faz, e agora também as pessoas estão procurando mais. Obviamente, agora,
Mas a gente já falava isso há muito tempo, né? Desde que eu comecei também como assessor, a gente já sempre estava vendo, cara, precisa ter o seu dinheiro fora. Né? Inclusive tem vários influenciadores que falam sobre isso desde o começo. Então não é uma novidade no quesito investimento. Mas o legal é que as pessoas estão começando a perguntar. Porque eu acho que nós brasileiros, né, a gente não tem uma educação financeira de berço. Eu vejo por mim, né? Eu não tive uma educação desde pequenininha lá falando sobre investimentos. A gente sempre ouviu muito falar que a poupança é o melhor investimento. Né? A poupança, comprar imóveis, enfim. E hoje a gente está percebendo cada vez mais, né? Isso já vem há um tempo, mas cada vez mais a gente percebe que poupança não é mais um investimento, por N fatores. Né? Hoje o investimento é você entender um pouquinho mais, estudar e saber de fato onde o teu dinheiro vai render mais. Exatamente. Né? Exatamente. Uma coisa que é legal é que como a gente não teve essa educação financeira, e isso inclusive está mudando também, é legal que a gente está num momento de transformação. Mas a gente pensou que, ou durante muito tempo, se vendia a ideia de que poupança era investimento. E por que poupança era investimento? Quando a gente tinha uma inflação alta, então assim, eu tinha inflação no Brasil que chegava a mais de 100%, né? Às vezes era 30% ao mês. Então, a poupança, naquele período, e como a gente tinha um mercado muito iniciante ainda, era difícil entrar em bolsa, era difícil de falar de outros investimentos, inclusive internacional, a melhor maneira do banco se capitalizar, eu estou falando de grandes bancos, né, ou da gente poder guardar nosso dinheiro, era através da poupança, porque ela replicava aquilo. Com o passar do tempo, se criou essa cultura, então as pessoas foram tendo isso e foi passando de geração para geração, só que a poupança foi diminuindo, o rendimento dela. Só que a gente continuou com inflação alta, com juros altos, a nossa vida cada vez mais cara, a gente querendo crescer e a gente, com todo esse... Isso é positivo, né? A gente crescer, a inflação de uma certa forma é positiva para um país, enfim, obviamente que descontrolada não, mas tudo isso era legal. E a gente continuava com o nosso investimento na poupança e a gente não via coisas novas. E aí, obviamente, a gente vem mudando isso, como eu digo, é uma jornada que começou há anos atrás. E agora a gente está falando. Só que a educação financeira, que é o que tu comentou. Então, assim, a educação às vezes vem da gente poder fazer uma conta de juros compostos, da gente poder entender, assim, aonde que está o meu dinheiro. A gente comenta muito, assim, tem muitas pessoas que a gente conversa, assim, sabe? Às vezes dá uma dor no coração. Porque o cara fala, eu tô com o meu dinheiro na poupança. E, pô, o dinheiro na poupança hoje rende 6,5% ao ano. Então, vamos supor o seguinte. Eu tenho uma blusinha. Né? Muita gente gosta de comprar na Renner aqui. Vou fazer uma propaganda, desculpa. Mas, enfim, vamos fazer uma propaganda. Então, pô, vou comprar minha blusinha na Renner. Ela custa R$100. E eu tenho R$100. Eu posso olhar se eu sou um cara que eu gosto de guardar o dinheiro. Eu posso ir lá na Renner e, tenho a blusinha e eu tenho R$100, mas eu vou guardar esse dinheiro e ano que vem eu vou comprar ela. Se eu guardar aqueles R$100 na poupança, daqui a um ano, supondo que o cenário seja o mesmo, tá? Daqui a um ano eu vou ter 106,50. Os meus R$100 viraram 106. Só que a gente tem inflação, muda o cenário, muita coisa acontece. Aquela mesma blusinha que custava os mesmos R$100 está custando em média 110. Ou seja, eu perdi dinheiro. Então muitas vezes quando as pessoas falam assim, investir na poupança é perder dinheiro. É isso que a gente está falando. Porque quando a gente coloca na poupança, a gente está ganhando de uma certa forma, a gente olha ali no aplicativo do banco e tal, pô, está crescendo. Só que tudo ao redor também está crescendo. E está crescendo mais rápido do que a poupança. E é o que a gente fala de perder dinheiro. Esse é o sentido, sabe? Então a gente não tem essa cultura de fazer essa conta. Eu olho só assim, eu tenho meu dinheiro, daqui a um mês eu tinha 100, eu tenho 100, alguma coisinha, 101, sei lá. Então, pô, ganhei dinheiro. Só que, na verdade, a blusinha, no mês seguinte, já está 101,50. Já comecei a perder. Então, isso que é o mais importante, sabe? A gente ter essa cultura de olhar para isso. Olhar indicadores básicos, sabe? Inflação, que é uma coisa muito comum no nosso dia a dia. É o preço da batata, é o preço do aluguel, é o preço da luz. A gente fala que está tudo caro. Que a gente pode ganhar com isso também, sabe? Então, assim, olhar para a inflação, olhar para os juros, saber onde que está o nosso dinheiro. Então, a gente está começando a ter isso. Inclusive, agora nas escolas está tendo cada vez mais educação financeira, enfim. Só que, obviamente, a gente tem um caminho longo pela frente. É muito bom, a gente até falou, né? Está crescendo muito o número de investidores, isso é legal. Só que a gente precisa avançar mais. E é educação. E às vezes é na prática, sabe? Às vezes é colocar o seu próprio dinheiro, ir testando, ir aprendendo, como a gente está fazendo, sabe? Cara, tu vê como é que acontece aquilo, tu vê o resultado,
Isso é transformador. Foi assim pra mim, sabe? Então foi uma coisa muito legal. E sem contar que se tu tem o dinheiro na poupança, a facilidade para te gastar é muito maior, né? É verdade. Então, eu acho que ali também acaba prejudicando as pessoas, porque eu vejo muita gente que comenta que guardou um dinheirinho na poupança e aí viu algum produto, alguma coisa e foi lá e gastou, né? É uma facilidade e também isso é uma coisa assim, quando a gente fala para qualquer investidor, geralmente o pessoal, ou quando eu não começo a investir ainda, as pessoas falam, eu quero ter liquidez. São 3 coisas, né? Quando a gente for falar de investimentos, então assim, falando do básico, tá? Uma coisa muito legal. Qualquer investimento tem 3 pilares. Então o primeiro é liquidez. Ou vamos pegar assim, de cima, assim, vamos botar no topo desse triângulo, a gente tem retorno. Todo mundo quer ganhar mais. Cara, eu quero ter mais retorno, eu quero ganhar mais, isso é legal. Para ter esse retorno, que é um dos pilares, eu tenho que equilibrar as 2 outras pontas, que é a liquidez, que é a facilidade para pegar o dinheiro, e o risco, que é a propensão que eu tenho a que aquele dinheiro oscile ao longo do tempo. Esses são os 3 pontos, e eu tenho que equilibrar isso. O que acontece na maioria, e isso é um amadurecimento que a gente tem que ter. Quando eu quero alguma coisa que eu não tenha risco, ou seja, fala assim, Martim, eu não quero ver o meu dinheiro oscilar, eu quero que ele seja uma linha reta. Legal, então eu já estou abrindo mão de risco, ou eu estou colocando menos risco, então aqui eu já sei que eu estou interferindo no retorno. Geralmente ele vai ser mais baixo num período mais longo. E eu tenho a liquidez, que é a facilidade para pegar o dinheiro. Tu deu o caso da poupança, é muito líquido. Ou seja, se eu quiser agora, eu pego o dinheiro e saio gastando. Se eu tenho essa combinação, o meu retorno é o menor possível. E aí o que acontece? Por exemplo, quem é conservador, assim, cara, Martinho, eu não quero perder dinheiro, não quero ver ele oscilar, eu quero uma linha reta. Mas eu quero ganhar mais. A gente pode trabalhar na liquidez. E se a gente fizer um investimento, Luana, se a gente fizer um investimento para daqui a 6 meses, ou seja, tu não vai poder mexer em 6 meses. Só que só mexendo nisso, o risco é igual ao de uma poupança, mas mexendo num prazo, numa liquidez, tu consegue ter um retorno maior. É isso que faz a diferença. A mentalidade do investidor que ganha bastante dinheiro é essa de longo prazo. Vou pegar até um exemplo que não é um grande investimento, assim, a gente até é meio diferente, tá? Mas uma casa. Muitos dos brasileiros adoram falar de investimento em imóveis. O imóvel já é isso. É um investimento que ele não tem liquidez. É um dos menores, dos menos líquidos que existe nos investimentos. E por quê? Porque eu não consigo vender o imóvel. Então, assim, se eu precisar vender o imóvel hoje, eu não consigo. Geralmente a média é 6 meses, tá? No Brasil, a média de venda de um imóvel é 6 meses. Até eu colocar, eu conseguir vender, tem a papelada, tem todos os trâmites burocráticos e tudo mais. Então, tudo isso leva em torno de 6 meses. Então, ele não é líquido. Mas o que acontece? Muita gente tem essa impressão, assim, ele se valoriza bastante. Por que ele se valoriza bastante? Porque é uma casinha que eu comprei, passaram-se 10 anos, a inflação, tudo subiu de preço. Eu tive que subir, então eu comprei em 10 anos, tudo dobrou de preço. Aquela casinha que eu comprei por 300 mil, hoje vale 600. Então eu tenho essa impressão de que se valorizou. E realmente foi um bom investimento, é legal, porque ela dobrou de preço, né? Entre aspas ali. Eu tinha uma casa que valia 300 e hoje, depois de 10 anos, ela vale 600. Então a gente tem essa impressão que ela se valoriza bastante. Por quê? Eu mexi na liquidez. É um investimento que eu tenho um risco baixo, casa é um risco muito baixo, é difícil de se desvalorizar, mas a liquidez dela é muito pequena, sabe? E é esse o triângulo, sabe? Quando a gente fala assim, cara, pensem sempre nisso. E obviamente quem quer arriscar mais, ou quem não quer deixar tanto tempo, mas quer buscar um retorno maior, então isso tudo que a gente vai fazendo. Mas sempre é bom pensar, cara, o que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Qual o objetivo? Sabe? Isso é uma coisa fundamental. Mas me fala um pouquinho, como é que você entrou nesse mercado? Qual foi o insight que tu teve para começar a trabalhar com o mercado financeiro? Tu trabalhavas antes na área da comunicação. Verdade. Não é? Tu teve essa educação financeira? Cara, eu acho que foi meio na prática. É uma história legal, assim, mas falando resumidamente, a gente não tinha essa conversa, sabe? A família, assim, hoje a gente fala abertamente sobre isso, sobre dinheiro. Mas a gente não conversava sobre dinheiro, sei lá, num domingo de tarde, assim, vamos juntar a família, vamos falar, sabe? E acho que meus pais também sempre pensavam, e muita gente pensa isso ainda, que tipo assim, investimento não é para criança, ou dinheiro, né? Pô, tu tem o Enzo agora, né? Como mãe, assim. Daqui a pouquinho ele vai ter 5, 10 anos. Ele não vai entender, né? São as contas da casa, da família, não vou falar com ele.
Só que isso a gente percebe que tu deixa a criança alheia e ela não cresce sabendo o valor do dinheiro. Então a gente não tinha isso, tá? E eu fui, obviamente, a minha vida, assim, a gente nunca faltou nada. A gente vivia muito bem, a nossa família, maravilhosa, assim. Então, posso dizer que eu fui muito beneficiado por isso, sabe? Eu tive acesso a boas escolas, consegui fazer tudo o que eu queria, tive uma educação legal. E a gente vivia muito bem. Só que como a gente não falava de dinheiro, por não falar de dinheiro, a gente não sabia como gerenciar isso. De uma hora para outra, a gente sofreu um baque e a gente começou a não ter mais o dinheiro. O que acontece ali? Como a gente tinha bastante, a gente vivia muito bem e tal, a gente conseguia ter uma renda legal. Nisso a gente gastava também bastante. Então, geralmente a gente gasta bastante quando a gente tem muito. Isso é legal de pensar. Quando a gente não tem mais e a gente não controlou, a gente continuou gastando o que a gente não tinha. A partir do momento, de uma hora para outra, a nossa vida mudou. E aí eu tive que começar a trabalhar. Por isso que eu comecei a trabalhar também cedo, né? Com 17, cedo. Muita gente trabalhou mais cedo que eu, tá? Então, assim, não é uma história de glória, nem nada. Mas, assim, eu comecei a trabalhar com 17, 18 anos ali, eu já tive que começar a fazer, porque de uma hora para outra a gente não tinha. E a gente teve que se virar. Então, por isso que eu comecei a trabalhar também. Pra ganhar dinheiro. E aí eu comecei a ver assim, cara, por que faltou? O que aconteceu? A gente não conhecia, a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí eu fui, cara, vou aprender o que é isso aqui, o que aconteceu. Obviamente eu comecei a entender, falar sobre dinheiro e tal. Obviamente eu também já estava com a Andressa, né? Minha esposa hoje, a gente estava falando e a gente foi aprendendo juntos. E aí eu comecei, obviamente, cara, então eu tenho que ganhar uma conta simples, tá? Eu tenho que ganhar mais e gastar menos. Eu tenho que equilibrar isso. Se eu ganhasse 1.000, eu só poderia gastar 1.000, no máximo. Obviamente o melhor é gastar menos. Então a gente começou a fazer conta simples. É uma conta de subtração. Porque a gente quer mágica, a gente quer saber como é que eu vou fazer mais e tal. Não existe, é uma conta muito simples. É uma conta de subtração. A gente começou a fazer isso. Obviamente, eu comecei a trabalhar, aí começou a juntar dinheiro, a gente começou a reverter a situação, foi muito legal. E aí a gente começou a prosperar. Nisso, passou-se o tempo, trabalhei ali, como tu falou, trabalhei 5 anos na área comercial como vendedor, sabe? Uma coisa muito legal, vendas, assim, comunicação, cara, muito legal. E aí, nesse tempo, como começou a juntar dinheiro e guardar dinheiro, eu comecei, cara, eu não quero deixar meu dinheiro na poupança. E aí eu comecei a buscar. Naquela época já estava tendo o Thiago Negro, Natália Arcuri, grandes nomes, assim, que falavam sobre educação financeira, e eu comecei a estudar. E aí, estudando nisso, eu comecei a fazer o meu próprio dinheiro. E as pessoas na minha volta começavam a me perguntar. Então, assim, todos os colegas falavam assim, Martim, como é que eu guardo dinheiro? Martim, como é que eu invisto? E eu começava a ajudar as pessoas, tipo, sem fazer nada. E aí foi quando eu me dei conta, eu falei assim, cara, existe uma profissão que eu ajudo as pessoas a investirem melhor, uma coisa legal que eu gosto de fazer, eu vou adorar fazer isso e eu ganho dinheiro com isso. Né? Tem até o Ikigai, que algumas pessoas falam e tal, assim. Tipo, não sei se encontrou tudo, sabe? Mas eu pensei assim, cara, eu gosto de estar com pessoas, né? Isso é uma coisa que eu gosto gosto de investimentos, eu posso ganhar dinheiro com isso. E é uma profissão legal, e eu vi um futuro. Aí eu comecei a ver sobre a profissão de assessor de investimentos. Aí foi quando eu comecei a estudar, aí eu vi, a gente começou a investir também com um assessor que nos mostrou. Então eu tinha um assessor que nos falava como é que era. Eu comecei a trocar muita ideia com ele. E aí ele me falou, cara, a profissão é assim, tu ajuda as pessoas a investirem, né? É comercial também, é um vendedor, isso é legal, né? Porque eu gosto de cada vez mais pessoas comigo. Então, aí eu comecei a estudar sobre isso. E aí sobre investimentos, eu fui vendo como é que funcionava, fui fazendo o meu próprio dinheiro, errei bastante. Então, assim, hoje eu posso falar muito para os meus clientes o que fazer, o que não fazer, porque eu já fiz muita cagada, né? Então eu já errei muito. Então, assim, cara, eu já perdi um dinheiro, já fiz uma coisa que não era para fazer, mas então eu aprendi. E aí eu, cara, isso aqui eu sei e eu posso fazer com que a Luana não perca nisso aqui. Com que ela não cometa esse erro. E aí, cara, eu comecei a ver isso e vi como é que funcionava. Aí eu fiz a prova, é uma prova que tem que fazer. Virei assessor, entrei no escritório junto com os guris e aí comecei. E aí, cara, começou a ajudar as pessoas. E foi. E essa mudança, assim, tu encontrou muitos desafios? Foi difícil para ti? Como é que foi essa recepção no mercado financeiro? Cara, uma boa pergunta. E eu falo isso com alguns assessores, porque hoje eu tô na posição de assessor, mas eu também tô como gestão do escritório, né? A gente tá crescendo ali. E para mim foi fácil porque eu construí uma carreira. Eu acho que uma coisa assim, eu tinha uma carreira antes, muito legal,
E eu construí muitas amizades, né? Inclusive a gente, sabe? A gente se conheceu quando eu trabalhava na outra empresa. E eu sempre pensei muito, e eu tava falando isso outro dia, assim, refletindo. Essa é a construção do nome. Então, eu tive uma boa receptividade porque eu era o Martim. Claro que eu era o Martim do Grupo RBS quando eu tava lá, né? Isso construiu muito, assim, deixei a porta aberta ali, foi legal. A recepção foi boa porque tinha pessoas boas e eu construí isso. E, obviamente, eu fui fazendo sempre o que era melhor para o cliente. Então, foi bem tranquilo para mim. Tanto é que eu sempre falo assim, cara, eu tinha toda... E eu fiz uma transição, né? Então, eu não mudei de uma hora para outra. Eu consegui fazer os dois ao mesmo tempo. Que tu comentou. Então, eu fiz isso ao longo do tempo. Então, eu trabalhava durante o dia, eu não deixei minhas coisas... Quando eu trabalhava como executivo, eu não deixei nada para trás. E eu trabalhava à noite. Então, eu sempre tinha 2 reuniões à noite que eu fazia. E era com amigos, clientes que eu tinha do outro trabalho. Então, foi muito tranquilo, assim. Eu fui aprendendo. Muitas vezes eu falava assim, olha, esse investimento eu não sei. Mas eu já fiz isso, isso e isso. Então, dá pra gente fazer dessa forma e eu vou aprender sobre esse aqui. Então, eu era muito honesto, assim. Cara, várias vezes, isso aqui eu não sei. Só que, obviamente, cresceu muito rápido e aí, né, foi andando. Então, a receptividade foi boa das pessoas, dos meus clientes. E até tu comentou antes, nós entrar, né? Tu falou, todos os teus clientes são indicações, né? Então, tipo, os teus clientes gostam de ti. Então, assim, a Luana atende bem, os clientes delas indicam. E isso aconteceu comigo. Então, a gente sempre faz assim, cara, quem é que eu vou ajudar? Né? Quem é que eu vou prospectar? Para onde eu vou vender? Que é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. E aí, cara, eu comecei a fazer e as pessoas começaram a gostar e começaram a indicar. Então, assim, tem muito cliente meu que hoje é o pai, a mãe, o tio e vai indo, sabe? A família inteira. Exatamente. É muito comum, assim, ter a família, sabe? E por quê? A gente vai dando o melhor para ele. Então, a receptividade, que é a tua pergunta, foi boa, sabe? Porque, obviamente, eu tinha essa liberdade. E a profissão de assessor também é muito boa, assim. Porque eu tenho essa liberdade. Tipo, a gente tá aqui gravando numa quarta-feira, a gente tá gravando e, cara, super tranquilo, sabe? Eu gosto de fazer isso. Então, a profissão... Te dá liberdade. Te dá liberdade. E era uma coisa que eu queria. Eu queria ter essa liberdade. E, obviamente, eu também gosto de dinheiro, né? De poder ganhar mais. Então, só depende de mim. Então, quanto mais eu fizer, mais eu vou ganhar. Então, foi por isso, sabe? Foi por isso que eu troquei. Essa foi a minha entrada. Resumindo, que não foi tão resumida. E tu tá gostando? Cara, eu tô gostando, mas sabe que eu me descobri também na gestão. Foi uma coisa legal. E como tu vai trazer isso também... Tu faz gestão dos assessores, né? De outras pessoas que trabalham também, não sei se nessa mesma função, mas que atendem os clientes, né? Exatamente. Tu faz essa parte. Exatamente. Porque o que aconteceu? Quando eu comecei, tinha os 4 sócios, meus sócios queridos, mandar um abraço pra eles. O Jorge, o Romário, a gente chama de Zé, mas é o Everton e o Paulinho. São os 4. E já tinha outros assessores também. Esses são os 4 principais, né? E quando eu entrei, nós éramos 9. Isso. Além deles tinha o Patrick, o Tomás, o Marcos e o Rafael. Tem que lembrar o nome de todo mundo, né? Não posso esquecer. Importante. Então, lembrar o nome de todo mundo. E eu fui o 9º a entrar. Teve outras pessoas que entraram e saíram. E a gente era em 9. E cada um fazia o seu. O nome diz, agente autônomo de investimentos. Então, eu era autônomo para fazer o que eu queria. E é muito legal, assim. A gente foi aprendendo juntos. Cara, o escritório é sensacional, assim. Os guris são maravilhosos. Então, a gente foi cada um fazendo o seu. E a gente foi crescendo. De uma hora para outra, eu fui o 9º, se eu não me engano, se eu não estou enganado, eu fui o 9º. Depois de 6 meses, nós já éramos 12. Que legal. Depois de um ano, nós já estávamos em torno de 15, 16, não cresceu tanto, mas foi um boom. A gente passou para 12, 15, 20, 25, 30, 31, hoje somos 31. Então, assim, de uma hora para outra, e eu entrei há 2 anos atrás, sabe? Em 2 anos a empresa multiplicou por 5. Foi bem na pandemia, não foi? Foi bem na pandemia, exatamente. Eu lembro. A gente chegou a conversar um pouquinho na época, né? Exatamente. Acho que muita gente mudou de carreira na pandemia, né? E aí eu mudei também. Então, assim, mas foi legal, sabe? Foi muito bom. E eu entrei faz 2 anos, sabe? E como a gente cresceu muito, ficou meio bagunçado. A gente viu isso. E eu comecei a gerenciar de uma maneira natural, sabe? Tipo assim, cara, Martim, como é que eu faço prospecção? O que eu sabia, eu trocava de ideia. Aí um outro assessor, cara, tô com dificuldade nisso. O que eu sabia, eu trocava de ideia. Ou eu falava pra eles trocarem ideia entre eles. Tipo assim, cara, fala com esse cara aqui porque ele é bom nisso. Eu comecei a fazer isso. E isso começou a tomar mais meu tempo do que a assessoria. Então, 50% do meu tempo mais eu comecei a despender para os outros.
O que pra mim tava maravilhoso. E eu comecei a gostar disso. E aí, obviamente, né, um dia o Jorge chegou pra mim e falou assim, cara, nós temos que conversar. Aí eu pensei, deu ruim, né, E ele falou assim, cara, muito bom. Ele falou assim, cara, tu toma mais teu tempo ajudando os outros do que fazendo a tua carteira. Só que tu é muito bom. Cara, tu é um dos que mais cresce, tu é um exemplo de escritório, tem muita gente boa e hoje muito mais gente melhor do que eu, né, fazendo assessoria. E ele falou assim, cara, só que tu tá muito bom nisso. E ele falou, e eu não gosto disso. Eu gosto de assessoria, ele é muito bom. Cara, a carteira é maravilhosa. E aí, eu comecei a fazer isso. Então, tipo, com o passar do tempo, eu fui deixando os meus clientes... Foi natural. Foi natural. E o que eu fiz? Eu comecei a formar mais os assessores, para eles serem mais performáticos e tal, e dar esse suporte. Então, comecei a atuar mais na gestão. Hoje, então, meu tempo é 90% de gestão, 10% de assessoria. Eu não abro mão disso. Porque eu tenho o dia a dia, eu tenho os meus clientes, eu consigo falar, eu consigo saber. Então, é uma liderança pelo exemplo. Obviamente, os guris lideram muito melhor do que eu. Por isso, assim, eles fazem muito mais. Mas eu fico nessa função, assim, cara, o que tem que fazer? Pra onde eu vou? Então, eu tento dar esse norte, assim, sabe? E só que, obviamente, hoje com 30 pessoas, eu tomo mais tempo nisso. Então, eu fico muito mais ajudando e aprendendo, porque o que eu faço é ver o que um assessor faz de bem e multiplicar para outro, né? Hoje, por exemplo, as reuniões eu não conduzo. Quem conduz são os outros assessores. Porque, eu tenho uma boa prática, eu faço isso. Falei, cara, leva isso pro time. Então, eu fico fazendo, sabe? Eu digo, sabe, deixo vocês fazerem as coisas. E eu fico dando esse toque. Então, eu tô muito mais na gestão de pessoas, sabe? E é uma coisa que eu tô gostando. Gerir um negócio, pensar como é que eu vou crescer, porque a gente botou metas audaciosas. Então, assim, dobrar de tamanho de tanto em tanto tempo. A gente tá com 30, por que não ter 70? Não é nem dobrar, ter 70, por que não ter 70? E a XP nos fala isso, sabe? Então, por que não ajudar mais? Porque, assim, não é dobrar de tamanho pelo valor financeiro nem nada. Porque a gente tem 5 milhões de pessoas na Bolsa. Se a gente for parar pra pensar, qual que é o sonho grande? A gente tem 5 milhões de pessoas na Bolsa. Há 3, 4 anos atrás era 2 milhões. Então é muito legal, a gente dobrou de tamanho. Só que nós somos 220 milhões de brasileiros. A gente está em 3%. Vamos lá, 3, 4%. Jogando alto. De pessoas que investem. É muito pouco. O mercado americano é mais de 50%. 70%, mais ou menos assim. Então, assim, se a gente tem sim, vamos botar 4%, 4, 3%. Se a gente dobrar de tamanho, a gente vai para 8%. O que é muito pequeno, sabe? Então, assim, eu tenho que dobrar de tamanho como escritório para ajudar mais gente. O que eu quero é ajudar mais gente. Porque tem muita gente que está com dinheiro na poupança. Tem trilhões na poupança. É verdade. Então, e aí, obviamente, eu passei mais a gerir o negócio junto com os guris ali, que são os sócios, e gerir pessoas. Então, isso que eu comecei a fazer. Então, eu me encontrei legal. Então, assim, em questão de 1 ano e meio, 2 anos, eu já mudei também. Tá, e uma curiosidade. Eu pesquisei um pouquinho sobre o mercado, né? Tá. E a gente até trocou algumas ideias já em relação a isso. O mercado financeiro, ele é muito masculino, né? A gente encontra poucas referências sobre mulheres que atuam nesse mercado, nomes. A gente vê aí, eu até trouxe aqui alguns, Warren Buffett, Howard Marks, né? Tem alguns que são nomes muito conhecidos. Na empresa de vocês, como é que é em relação às mulheres, né? Vocês têm muitas mulheres hoje que trabalham lá, são poucas. Como que é essa entrada da mulher no mercado financeiro? Cara, boa pergunta. A gente quer mais mulheres. Porque fica mais bonita a coisa, né? Senão, isso é verdade. O mercado, no geral, ele é mais masculino. Questões históricas, a gente não pode mexer nisso, a gente pode olhar pra frente, tá? Hoje, nós temos... Na verdade, eu acho que o mercado ele nunca foi muito atrativo para a mulher também. Também, né? também. Eu vejo por esse lado, assim, eu como mulher nunca busquei conhecer porque não era algo que me atraía. Até os filmes que a gente assiste são muitos homens, né? É verdade. Então eu acho que por esse lado também tem a questão cultural, enfim, mas tem esse lado também do atrativo, exatamente. Né? Eu não sei se brilhava os olhos, porque assim, tem profissões que são mais predominantes para mulheres, tipo assim, se tu for parar para pensar, o mercado publicitário tem bastante mulher, exato. No mercado financeiro não tem tanto, então assim, é mais comum ver muitas mulheres no mercado publicitário do que homens, né? Principalmente muitas gestoras de empresas como tu, de comunicação,
é muito mais feminino, ele traz muito mais isso, sabe? E a gente está tentando mudar. Hoje, eu estava contando aqui, pensando, nós temos 6 mulheres. Quando eu entrei, há 2 anos atrás, não tinha nenhuma. Há 1 ano atrás, praticamente, não tinha nenhuma. Agora, no nosso escritório, a gente já tem 6 mulheres, se eu não estou enganado. Que legal. A gente está crescendo, assim, sabe? Mas uma coisa que até eu te falei outro dia, assim, eu falei assim, a gente não coloca uma meta, tipo, a GB tem que ter 50% de mulheres. A gente não acredita nisso. Para mulheres, para negros, para gays, para tudo. A gente não coloca isso, tá? Por quê? A gente acredita que é pelo poder de cada pessoa. O que a gente quer é que tenha mais pessoas que venham. Então a gente é muito aberto. Cara, tem de tudo, assim. Isso é muito legal. A gente quer pessoas qualificadas. O legal é, mais mulheres estão buscando e se qualificando. E geralmente ela é mais qualificada. Geralmente ela é mais qualificada. Atende melhor. Cara, o atendimento é muito melhor. Pra te ter uma ideia, até a XP fez uma comparação. O atendimento, o NPS, né? O NPS é o Net Promoter Score. Digamos, é o quanto que o teu cliente te indicaria. 9 e 10 é uma nota que ele te indicaria. O NPS de uma mulher na XP, em média, é maior do que de um homem. Olha então, só. elas atendem muito melhor. É um atendimento muito melhor, mais humano, não tenha dúvidas. Sim. Então, cara, tu ganha muito mais com isso. Só que, obviamente, o que a gente viu? A gente não pode forçar eu botar a pessoa por ela ser aquela coisa. Ah, vou botar a Luana porque ela é mulher. Não, vou botar porque ela é competente, porque ela é boa, né? Não porque ela é mulher. Então, a gente não colocou isso. O legal é, junto com isso, muitas mulheres estão gostando, estão começando a gostar do mercado financeiro, naturalmente ela é melhor, ela é mais qualificada e está entrando. Então, no nosso escritório já entrou bastante. A gente quer que entre mais. Não tem problema que entre muito mais, sabe? Isso é legal. Mas a gente não colocou essa meta porque a gente entende que a pessoa vai entrar pela qualificação dela, sabe? Tá sendo mais atrativo. E, obviamente, está quebrando aquela barreira, né? Porque às vezes a gente pensa assim, assessoria de investimentos, ou investimentos no geral, é para pessoa que só gosta de números. Mas não, tem muita outra coisa para fazer. Ou é só um mercado masculino. Tipo assim como a gente vê nos filmes, né? Um monte de homem gritando e se jogando. Não é. É tipo, cara, é um mercado muito aberto para qualquer pessoa. Então isso é uma coisa legal. Assim, as pessoas estão entrando e estão vendo, sabe? Eu acho que tem um paradigma, né, em relação a isso. Eu vejo como mulher, falo isso, que a gente sempre, antigamente eu olhava muito para a bolsa, por exemplo. Eu lembro que na faculdade a gente foi conhecer, né? E é muito tu olhar e falar assim, não, mas isso aqui não é para mim, eu não entendo muito, né? Não vou ir muito por esse lado porque eu não entendo. Então acaba que não desperta o interesse, né? Eu não posso generalizar esse comentário, mas eu vejo assim por mim e por algumas colegas, amigas, né, com que eu converso, que é justamente essa questão de você, às vezes, se olhar e pensar que você não consegue estar ali. E que, na verdade, não é. Exatamente. Né? É um bicho de 7 cabeças que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. Né? É uma coisa simples. É só você estudar, ou ter alguém também que possa ajudar, orientar. Né? Não é tão difícil. Uma coisa legal é que... Casualmente, assim, eu fui parar pra pensar isso. Eu tava falando outro dia com um assessor. A minha base de clientes, quase 50% das mulheres. Olha. Então, eu meio fora da curva nesse sentido. O legal é, a mulher, quando ela investe, ela é muito mais decidida, ela sabe o que ela quer. Ela faz menos loucura, ela tem um objetivo certo. Então, eu gosto muito mais, porque assim, o homem, ele quer fazer, ele acha que ele já é o Warren Buffett do nada, assim, um mês ele já acha que ele vai ficar milionário. Então, a mulher, ela é muito mais decidida, ela é muito... Também cautelosa. Eu digo que ela é racional, sabe? Por mais que a gente queira dizer o contrário, mas ela é racional no dinheiro dela. E isso também é uma coisa legal, assim, que a mulher é mais dona de si, né? Porque quando ela tem o dinheiro dela que ela conquistou, ela dá o valor e ela busca mais conhecimento. Se tu vê uma mulher com dinheiro e um homem com dinheiro, ela tem um mérito muito grande e ela provavelmente tem muito mais educação financeira porque ela busca saber cada coisa que está acontecendo. Homens, às vezes, que têm muito mais dinheiro, às vezes cara, vai gastando, não sabe. Então, tem perfis e perfis, mas no geral, uma média, a mulher, ela fica muito mais tempo investindo e investe de uma qualidade melhor. Qualidade que eu digo assim, ela quer entender o investimento dela. Cara, é muito engraçado, assim, eu tenho muitas clientes que a gente chama, é um caso real, assim, a gente fala, tem esse investimento assim, tu ganha dessa forma, o risco é esse, assim, 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 assado. Explico ali tudo. E aí ela me pergunta, mas
se acontecer isso? E se o cenário político mudar? E se não sei o quê? Papapá. E aí, cara, às vezes perguntas que eu mesmo não me fiz, sabe? Eu digo, como tu também me perguntou, né? Quando a gente foi fazer, tu me perguntou assim, tá, mas e se mudar isso aqui? E se mudar não sei o quê? E às vezes eu não me fiz aquela pergunta. Aí eu, pô, muito bom. Aí eu falo a mesma coisa pro homem. Falo, cara, nós vamos investir aqui. Ele, não, cara, maravilhoso. Toca a ficha. E não quer saber, né? E, tipo, claro, tem perfis e perfis, assim. Mas ele é muito mais imediatista, assim, sabe? A mulher é muito cautelosa, muito racional naquilo. Então isso é legal, sabe? E quanto mais investidores, eu acho que a gente vai ter muito mais maturidade no mercado. Imagina que se a gente investir todas as mulheres que hoje são 56% da população, né? As mulheres. 51. Então 51% da população é feminina. Se a gente tiver isso investindo, então 50% dos investidores mulheres, o mercado vai ser muito mais equilibrado, a gente vai ter muito mais racionalidade, vai ser muito mais envolvido, sabe? Então traz muitos benefícios. Até o perfil dos investidores hoje, tu comentou antes em relação aos 5 milhões de CPFs, né? Eu fiz uma pesquisa e eu vi que desses 5 milhões, só 23% são mulheres. Exatamente. Foram dados divulgados pela B3. Exatamente. Né? Então, assim, é muito baixo. Dá para ver que realmente a mulher ainda, ela não tem o conhecimento de que não é um bicho de 7 cabeças, né? Ou talvez até seja um pouco de medo, enfim, né? Falta de informação. E que eu vejo, por exemplo, tem muitas mulheres hoje falando na internet, né? Sobre finanças. A Natália Cury, um exemplo. A Renata Barreto. A Renata Barreto. Tem várias. Tem várias hoje. Isso é legal. Então, eu acho que isso também está trazendo mais informações e esperamos que esses números mudem, né? Com certeza. O ideal é que chegue 50%. Ou mais, né? Pô, isso é legal. Então, assim, cresce muito, mas a gente tem uma avenida pela frente, sabe? Então, isso é o que acho que é o principal, assim. E até... uma curiosidade, assim, eu pesquisei para ver, a gente conversou um pouquinho, né? Em relação a mulheres que têm um nome no mercado financeiro. E aí eu encontrei a história da Eufrásia Teixeira Leite, uma carioca. Foi a primeira mulher a fazer investimento na Bolsa, né? Ela era neta e herdeira do Barão do Campo Belo. Ele era político e fazendeiro de café. E ela passou a investir na Bolsa em 1890 até 1930. Ela operou em bolsas de valores de 17 países. E, com isso, ela multiplicou a herança que ela tinha recebido do pai e se tornou bilionária, né? Então, é uma história assim, bem inspiradora. E o que eu mais achei bacana é que é uma brasileira. Ela foi pioneira, né? Ela foi sabe se ela foi a primeira do mundo? Do mundo. A informação que eu encontrei é que ela foi a primeira do mundo. Foi a primeira a operar. Mundo. Tô anotando. Cara, legal. Legal, eu achava né? que era a primeira do Brasil. Não, eu encontrei. A informação que eu li na internet é que ela foi a primeira mulher no mundo a fazer o investimento em bolsas. Boa. E eu achei... 17 países. 17 países se tornou internacional, tu viu bilionária. só? Já estava fazendo internacional. Então foi muito legal. E ela, na época, ela sofreu muito preconceito, né? Porque imagina, 1890. É verdade. Se hoje a gente já encontra, né, alguns entraves, enfim, tu imagina lá em 1890. Como que não foi difícil para ela? Eu li uma história até que ela namorava um determinado senhor lá na época, né? E aí, por ter esse preconceito e muitos não aceitarem que ela operasse em bolsa, eles falavam que ela era amante dele, mesmo nenhum sendo casado, né? Eles taxavam ela como amante, como se ela não tivesse a capacidade de gerir o dinheiro dela, tipo, né? Se fosse ele que estava por trás disso dali. Exato. Então é uma história bem inspiradora, assim. Eu achei muito legal mesmo. As brasileiras tomando frente, pois né? Pois é, cara, isso é legal, assim. E não é algo tão divulgado, né? Porque, assim, eu fiz uma pesquisa bem extensa para poder muito encontrar sobre... Eu queria encontrar nomes de mulheres que tivessem causado alguma transformação, né? E ela... muito legal. É muito legal. Muito legal. Porque, tipo, quando tu me falou isso aí também, eu nem sabia. Depois tu foi falar, e eu achei que poderia ser qualquer outra pessoa, né? Qualquer outra pessoa qualquer outra nacionalidade. Então, assim, é muito bom, sabe? E, de novo, né? Ela tava investindo em internacional. Já tava dolarizando. É verdade. É verdade.
É verdade. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho mais na coisa prática mesmo, né? Vamos supor que eu sou uma dona de casa, tenho R$1.000, tá? Recebi o meu 13º, ou fiz uma venda e tenho R$1.000 e eu quero fazer um investimento pro meu filho, tá? Como que eu começo? Como que é esse início? Eu posso fazer isso sozinha? O que tu indicaria se eu fosse fazer sozinha esse investimento? Qual que seria mais interessante para mim? Ou eu deveria buscar uma ajuda? Como que eu inicio isso? Boa. Isso é uma coisa legal. Essa pergunta já é boa, mas eu sempre faço... Como iniciar, tá? De uma forma prática. Vou dar um exemplo bem prático. O que eu fiz e acho que muita gente consegue fazer. Primeiro, tu já tem o dinheiro, já te organizou, a primeira coisa é saber o quanto que tu gasta e tu recebe, para te poder saber pro futuro, né, o que tu gasta. Mas é abrir a conta numa corretora de investimentos. Eu trabalho hoje na XP, mas a gente sabe que tem Rico, que tem Clear, que tem N outras, Modal Mais, enfim, tem várias outras. Mas a primeira coisa a ser feita é saber o quanto que tu tem de dinheiro, o quanto que tu gasta, o quanto que tu recebe por mês. Abrir a conta numa corretora, que é super simples. Então, só pesquisar na internet, tu já vai achar qualquer uma, corretora de valores, obviamente que seja, né, transparente, enfim. Abrir a conta, fazer o teu perfil, porque aí vai uma coisa também que depois eu posso falar mais, que é os teus objetivos. O teu perfil de investidor, ali tu consegue saber um pouquinho, não tanto, mas tu consegue saber os teus objetivos e já começar a investir. Tem muitas coisas boas. Claro que eu não posso dar recomendação, mas assim, CDBs, que é uma coisa comum hoje, e a gente está começando a explicar cada vez mais fácil isso para o investidor. Um CDB, um fundo de investimento, um fundo imobiliário, né, o próprio uma ação, se a pessoa quiser. Então é muito simples. O processo é esse. O processo é saber o que gasta, saber o que recebe, quanto que ela tem, os R$1.000. Ela pegar, abrir o celular dela, fazer a conta numa corretora, que não demora nem um dia às vezes. Ela entrar ali, ver o que ela quer fazer, o perfil dela e começar a fazer. Sabe, tem muitas opções e até pela tecnologia hoje é muito fácil. Essa é a melhor maneira. Eu escuto bastante, assim, a gente fala muito. Começar a fazer já vai te trazer muito aprendizado. Como eu falei, eu errei bastante, né? Então, tipo, já perdi dinheiro, já não sabia o que fazer, já fiz coisa errada. Mas isso me trouxe um aprendizado muito legal. Então, só da pessoa já fazer isso, primeiro que ela vai estar investindo em educação, que de uma certa forma eu estou aprendendo na prática, né? E ela já vai começar a investir. E tem investimentos muito seguros. Na verdade, assim, fora de qualquer banco, numa corretora, e até mesmo em banco, tá? Não vou falar sobre isso, mas muitos bancos hoje estão muito bons. Muitas cooperativas muito boas. Qualquer um vai ter um bom investimento que tu pode fazer por conta e, de fato, na prática, colocar ali o dinheiro. Esse é o ponto principal. De uma maneira prática, respondendo a tua pergunta. Mas se eu fosse colocar de uma maneira melhor, o que eu pensaria é, uma assessoria é legal, porque o que a gente vai buscar? Ver qual que é o teu objetivo. Foi, inclusive, que quando tu me perguntou, assim, a gente quando foi conversar, tu me perguntou assim, Martim, quero investir, como é que eu faço, assim, assado. Aí eu falei, qual que é o teu objetivo? Aí tu falou várias coisas. Esses objetivos ajudam a gente a saber... Lembra do triângulo? Lembram a gente a saber aonde que eu vou encaixar. Porque tu tem um objetivo. Pô, tu quer uma vida boa pro Enzo, tu quer ter liberdade, tu quer não te preocupar. Isso é a Luana. O Martim, eu quero rentabilizar ao máximo, eu não quero ter que me preocupar com... Para mim não tem problema a oscilação e eu quero acumular o máximo de patrimônio, eu vou investir sempre. É um outro perfil. É um outro objetivo. Então, isso é importante. Assim, busque uma pessoa, assessoria, dentro do próprio banco, eu acho que tem também, enfim, qualquer profissional, tá? E, obviamente, um profissional qualificado. Mas esse profissional para te ajudar a entender isso. Porque 3 coisas que vão poder te ajudar. Eu falo do triângulo dos investimentos, mas 3 coisas também que vão te ajudar. O primeiro deles é saber, assim, qual que é o teu objetivo, que é o ponto principal. O segundo é saber como é que tu tá, a tua situação atual. Então, assim, eu sei aonde eu quero chegar. Então, assim, Martim, eu quero chegar na meta de 1 milhão. Eu tenho um objetivo. 1 milhão daqui a 10 anos, uma meta clara. Então, assim, coloque até, por exemplo, não sei quando é que vai ao ar, né? Vai nesse ano ainda, né? Espero que sim. Esse ano ainda, né? Então, por exemplo, assim, quem vai se planejar, tá? Para 2023. Coloque sua meta de uma forma seguinte. Eu tenho os R$1.000. O que eu quero? Eu quero que esses R$1.000 sejam o primeiro passo do meu futuro 1 milhão daqui a 20 anos.
é uma meta. Ou, eu quero que esses R$1.000 sejam um primeiro passo para eu juntar R$10.000 para minha viagem de Réveillon de 2024, né? 2024. Então já é um objetivo. Eu botei essa meta e eu botei uma data para ela. E aí, como que eu vou fazer? Então, se vai ser o primeiro passo, eu vou fazer todos os meses? Como é que eu vou fazer? E eu já tenho esse tempo. Então, eu sei o objetivo. A situação atual é o que eu falei. Beleza, eu vou investir todo mês? Eu não vou investir todo mês porque não tem obrigatoriedade. Eu acho que isso é bem importante a gente falar, né? Porque uma das grandes questões é que para mim, eu já pensei sobre isso e já ouvi também, né? Já conversei com algumas pessoas. Essa visão de que é necessário todos os meses tu fazer aquele investimento. E isso, às vezes, eu acho que acaba tornando inviável para muitas pessoas, para muitas famílias, né? Porque nem todo mundo tem aquele valor todo mês para fazer o investimento. E aí que tá, né? Isso é o que a gente tinha de cultura. Então a gente culturalmente achava que tinha que investir toda hora e bastante, enfim, várias coisas, né? O investimento não é obrigatório que tu faça sempre. Não é obrigatório que tu tenha um valor mínimo. Então, assim, muita gente também acredita. Eu tenho que botar R$1.000 todos os meses. Exato. Aí eu falo, não precisa. Tá, mas eu posso então investir um mês, passar 2 meses investindo? Pode. Tá, mas eu tenho que ter os 1.000. Não. Cara, R$100 hoje. Tu compra um fundo imobiliário, tu compra um fundo de investimento, tu compra uma ação, tu faz qualquer coisa. Exato. Com R$100. E tu não precisa fazer todo mês. Então, e aí que eu falo da situação atual. Então, assim, vê o que pode caber no teu orçamento. E uma coisa legal também, até a gente tem uma planilha. Tu vai deixar link? Tu já pensou nisso? Tu vai deixar um link? Como é que tu vai fazer? Pois é. Daria pra deixar, né? Pra disponibilizar o Vai material. ficar no YouTube? Como é que vai fazer? Vai ficar Isso. Tu pode deixar na descrição. Ó, a gente tem uma planilha. Dá pra vocês fazerem. A gente tem uma planilha que a gente pode deixar online também. Que é a planilha pra organização financeira. Então, a gente tem isso. A gente fala com vários clientes e a gente coloca. Tu viu uma delas também, inclusive. Então, o que a gente faz? A pessoa, ela coloca ali o quanto que ela ganha. E a segunda coisa é o quanto que ela vai investir. Digamos, né? A primeira coisa é receber o dinheiro. A segunda coisa que ela tem que fazer é determinar o quanto que ela investir por mês. Não o contrário. Tipo assim, muita gente pega, recebi 1.000, gastei 500 em aluguel, vou pegar uma conta simples. 500 em aluguel, 200 em luz e 200 em mercado. Tá? Bem enxuto. Sobrou 100. Então, eu vou investir 100. Eu faço isso. O correto é, recebi 1.000, vou investir 200. E aí, me sobrou 800. Ali eu vou começar a organizar. Então, vou diminuir a luz, vou diminuir o mercado, vou ganhar mais. O que eu vou fazer? Então, determinar primeiro isso. Tem uma planilha que a gente faz que é muito legal. Então, dá para deixar liberado. A pessoa fazer isso, que é a situação atual, e ver o quanto que ela vai investir por mês. Então, tudo isso eu estava falando por quê? Ela definiu o objetivo dela. O que ela quer fazer. Os 10.000 para a viagem de Réveillon dela em 2024. Ela viu o quanto que ela recebe e o quanto que ela vai investir por mês. Ela determinou isso. E depois é saber o risco dela, que é o perfil de investimentos. Então, assim, quando tu tá numa corretora, que é o que eu falei, tu abriu ali, qualquer uma, tu vai ter o teu perfil. Sabendo essas 3 coisas, eu já vou saber, pra Luana, a melhor coisa é ela investir por aqui. É que ela tem um investimento mais conservador, dessa forma. Como ela tem um objetivo para 1 ano, e lembra que eu falei lá no início, se eu tenho um objetivo para 1 ano, por que eu vou deixar um investimento para 1 mês? Porque se eu for ver o triângulo, eu tô deixando uma liquidez muito alta, muito fácil de pegar, e o meu rendimento é menor. Mas se eu deixar um investimento com uma liquidez de 1 ano, porque o objetivo é para daqui a 1 ano, eu vou ter uma rentabilidade maior. Então, Exato. eu já mostro para ti. Um exemplo assim, eu posso ganhar 10%. É um investimento legal. Ganho 10%. Se eu deixo para 1 mês. E se eu falar assim, Luana, mas se tu deixar para 1 ano, tu ganha 12%. Bom, é 20% a mais. Então, eu vou ganhar 20% a mais só porque eu defini isso. E aí, o que as pessoas como elas não fazem isso, elas não se organizam, elas sempre botam tudo para curto prazo. E aí, tudo para curto prazo, eu sempre vou deixar dinheiro na mesa. E aí é que é a diferença. Então, para quem quer começar com os R$1.000, cara, faz isso. De uma forma bem prática, aquilo que eu falei, olha o seu caderninho, a sua planilha, abre a sua conta e comece a investir. Mas da melhor forma faça isso com um assessor, com uma pessoa, um consultor, ou com até mesmo o gerente do banco, se ele for uma pessoa de confiança. Cara, faça isso. Veja qual que é o objetivo dela, como que ela está hoje e qual que é o perfil dela. Determina isso, sabe? Determinar os objetivos é a melhor coisa. A pior coisa é eu saber para onde eu vou. A gente até fala assim, né?
se tu não sabe pra onde tu ir, qualquer caminho vai servir, né? É verdade. O Bruno Se Perini que perde adora pelo citar caminho. o Sêneca, né? Se tu não sabe pra onde ir, qualquer vento é favorável. Então, assim, se eu não sei pra onde eu vou, tem um investimento que dá 10, tem um investimento, legal. Mas assim, pra onde que eu vou? E aí os juros compostos vão ser maravilhosos. Cara, é isso que vai fazer o futuro. E é importante só Consegui a gente... responder? Conseguiu, com certeza. É importante, né? Tu comentou isso antes, mas a gente frisar que não necessariamente R$1.000, né? Para fazer o investimento inicial. Às vezes você pode ter aí R$500, R$400. Faça o investimento, né? Não coloque na poupança. Não. Porque na poupança você vai gastar com muito mais facilidade. Exatamente. Né? Viu um iPhone novo, sei lá, qualquer coisa, vai lá, passa o cartão, compra e se foi o dinheiro. Exatamente. E esse é o tempo, né? O tempo da pessoa também. Mas começar. Cara, começar é o principal, assim. A gente começou com 1.000. Eu e a magrinha, a Andressa. A gente começou com 1.000. E a gente foi crescendo, sabe? E naquela época a gente também... investimentos, fui conversar com um assessor. Cara, começa. Às vezes, beleza, não vou poder fazer um investimento X, que, né, às vezes tem um diferente assim. Mas começar, tem oportunidade, sabe? Então essa é a melhor coisa. Isso que vai ser a melhor aprendizado. Como dizem, antes tarde do que nunca. Exatamente, do que mais tarde também. É verdade. Viu? E sobre previdência privada? Isso Vamos conversar um pouquinho. Previdência privada e previdência social, né? Legal, eu notei isso. A gente conversou um pouco sobre isso, porque muitos estudiosos, e isso provavelmente tu vai trazer com mais precisão, eles afirmam que a previdência social ela vai entrar em colapso e não vai demorar muito tempo, né? Porque a expectativa de vida do brasileiro ela tem aumentado. As novas gerações que estão vindo, elas têm uma perspectiva diferente da vida, né? Enfim, muitas pessoas hoje elas estão abrindo o próprio negócio e não contribuem. Então, o que eles afirmam é que vai chegar um determinado momento que quem está recebendo é um número muito maior de quem está contribuindo. Então, não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. Como que você traga mais informações para nós em relação a isso, que eu acho que é um assunto muito importante. E como que você orientaria, por exemplo, uma dona de casa, né, que está contribuindo lá todo mês para poder chegar lá nos seus... Nem sei quanto tempo hoje é necessário, 60, 65, né? Para se aposentar. O que você orientaria essas pessoas? Cara, isso é histórico e é legal, assim, muita gente está falando sobre isso. Eu acho que eu vou repetir, quem gosta disso já vai ter ouvido. Eu vou repetir porque é comum e faz parte disso, tá? Um fato histórico, como é que começou a Previdência Social? Até acho que foi na Alemanha, se não me engano, foi uma medida do governo para ajudar as pessoas mais velhas, enfim, que perdiam os filhos. Se eu não me engano, posso falar bobagem? Não vou falar, porque eu acho que está errado, mas enfim. Então começou dessa forma, tá? O governo... Previdência Social, ele começou a montar uma espécie de previdência, ou seja, um bolsão de dinheiro para ajudar os mais velhos. E como é que ele pensou? E como é que era o mundo até 1990? Vamos pegar ali. As pessoas, então, tu e o Regis, eu e a Andressa, todos os casais, a gente tinha 10 filhos. Então pensa que eu tinha 10 filhos, tu tinha 10 filhos, eram 20 pessoas. Eram 20 pessoas que iam sustentar 4, porque são 2 casais. E aquelas 20 pessoas iam ter mais 40, 100 pessoas abaixo delas, que iam sustentá-las. E isso ia se multiplicando. Ou, às vezes, 400, né? Porque era vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, se tinha muita gente, era uma mão de obra, uma força trabalhadora muito grande. Então, essa força trabalhadora muito grande, pensa que eu tinha, num caso, 20 pessoas que trabalhavam e eu pegava um pouquinho de cada uma para pagar o dinheiro para 4 pessoas sobreviverem. E cada vez mais isso aumentava. Por quê? Geralmente, se não me engano, a Previdência começou com uma data de 60 anos. Ou 55, alguma coisa assim. Só que a expectativa de vida no Brasil até 1980 era cerca de 50 anos, 60 anos. Então, eu me aposentava e eu ganhava 2, 3 anos. Só que os meus filhos, ou os 20, né? Digamos que nós 4, os 2 casais, a gente se aposentasse com... Vamos pegar nos moldes de hoje. Se aposentava com 60 anos, nós vivíamos até os 62 e morríamos. Só que a gente tinha 20 pessoas que estariam pagando
durante anos, né? Elas começavam a trabalhar muito cedo, iam até os seus 60. Então, durante muito tempo pagando e aquele dinheiro sobrava. Então, fazia sentido. Era a Previdência Social. Então, historicamente, isso fazia sentido. Sobrava dinheiro. O que aconteceu? A gente hoje tem menos filhos. Hoje eu não tenho filho, tu tem um filho. Então, nós somos 4 pessoas e até o momento só um. Então, o Enzo não vai conseguir pagar para 4 pessoas. É verdade. O que acontece é essa mudança da pirâmide etária. E isso é um fato histórico, obviamente com a mudança cultural, com o desenvolvimento, né, da sociedade, a gente começou a mudar isso. Então, esse é o primeiro ponto. Entender isso é fundamental. Eu entendo isso. Aí eu, como brasileiro, eu penso assim, a minha mãe só teve eu, mas a minha avó teve 4 filhos, a outra avó teve 3 filhos, a minha mãe só teve eu até agora não tenho ninguém. Se eu estou mudando isso, vai ter cada vez menos pessoas trabalhando. E aí eu já posso pensar, se tem cada vez menos pessoas trabalhando, menos dinheiro que vai entrar. O ponto é, menos dinheiro entrando, eu não vou conseguir pagar as pessoas e isso está aumentando a expectativa da vida das pessoas. Hoje eu penso que eu vou até os 90, né? Também vai até os 90, 95 e com saúde. Só que eu vou me aposentar com 60. Então como é que o Enzo até hoje, que é o Enzo, é o único aqui, como é que o Enzo vai sustentar 4 pessoas durante 40, 50 anos? Não vai ter como. Essa é a Previdência Social, que é o que a gente falou do colapso. Então, a gente entende isso que não dá para depender do governo. Foi uma boa ideia em 1500, né, há muito tempo atrás. Hoje não é mais. Então, esse é o primeiro ponto. Entendi esse fato histórico. Aí, e tem um outro ponto, né? Se tu contribuiu, eu fui lá, Martim, aí tem uma outra coisa. Eu, Martim, fui lá contribuir durante 40 anos, trabalhei, minha carteirinha assinada e tal, juntei um monte de dinheiro. Olha um dado... Cara, esse dado, assim, quando a gente foi montar, não sei se os guris fazem algum tipo de previdência, mas isso é legal de pensar aí também quem tá em casa. A gente pegou um teto de salário mínimo, tá? Um teto de salário. Quem ganha 8 mil? Quem ganha 8 mil contribui geralmente, descontado na folha, R$800. E eu vou descontando. Digamos que esse é um investimento da Previdência Social. Ela faz isso durante 35 anos. Quando ela terminar a sua previdência, quando ela terminar a sua vida profissional e for se aposentar, ela vai se aposentar hoje com o teto do INSS. Porque eu tinha 8 mil, eu contribuí, se tudo der certo, eu vou me aposentar com R$7.000, 7 mil e pouco, 7.011. Isso é o que eu fiz. Então eu trabalhei a minha vida inteira, dependendo do governo, e eu vou me aposentar com 7 mil. Sendo que se no meio do caminho acontecer qualquer coisa comigo, esse dinheiro não vai para o meu filho. Sim. Então assim, se eu der qualquer PT no meio do caminho ali, cara, eu não tenho como passar esse dinheiro que eu contribuí para o meu filho. Então ninguém está resguardado. Eu me aposento com 7. A gente fez um cálculo. Se tu fosse para uma previdência privada, que é um ótimo investimento, a mesma pessoa que ganha 8 mil reais, que contribui por, acho que é R$800, 800 e pouco, a gente tem um cálculo, durante 35 anos. No final da vida, quando ela chegar nos seus 60, 65 anos, se eu não estou enganado o número, essa pessoa vai estar com... exatamente. Essa pessoa vai estar com cerca de 9 milhões e meio. Imagina a diferença. Que ela acumulou ao longo do tempo. 9 milhões e meio. Fazendo aqueles mesmos R$800 que ela está fazendo. Então, é só fazendo uma calculadora ali. Se eu não me engano de cabeça, eu tinha anotado. Tá? Então, ela vai ter 9 milhões e meio investidos. Esses 9 milhões e meio investidos num fundo imobiliário ou tornando em renda, eu vou ter vitalício, sem depender de ninguém, R$35 mil por mês. É a diferença. Essa é a diferença. Então, assim, 5 vezes mais. Eu faço um investimento dependendo do governo e se tudo der certo, eu ganho 7 mil, que é o teto. Ou eu faço esse investimento que é certo e eu ganho 35. Isso sendo bem conservador. E o detalhe é que se no meio do caminho acontecer qualquer coisa, esse dinheiro vai pro meu filho, vai pra minha esposa, vai pro meu marido, vai pra quem eu quiser. Então, tu tem uma segurança maior, tem uma segurança. Tu não tá dependendo do governo. Esse é o ponto principal. Essa é a grande diferença de uma previdência privada. Ela é um investimento de longo prazo, falando exclusivamente disso, sabe? Ela é assim, ó, se hoje eu acho que eu vou me aposentar com... Foi o Flávio Augusto um dia falou assim, né? Falou olhando pra câmera também. Falou assim, cara, não dependa do governo. Tu não vai te aposentar. A gente até falou, né? Vai ter uma quebra, assim, a Previdência Social vai ter um colapso. Isso é inegável. Eu não conto com a minha Previdência Social porque eu sei que não vai acontecer. Vai ter um colapso. E quem estava dependendo do governo, achando que o governo vai fazer alguma coisa, não vai ter. Não vai fazer nada. E aí quem se preparou vai estar melhor. Então a Previdência Privada é isso. E a Previdência Privada nada mais é do que um investimento seguro ou arrojado para quem é arrojado. Arrojado para quem é arrojado. Cara,
tem para todos os perfis. Eu, inclusive, quando eu comecei, e foi um daqueles investimentos que eu falava assim, cara, eu não conheço, eu não gosto, eu acho que previdência não faz sentido. Eu falava isso. E aí eu fui vendo, cara, por que eu falava? Porque no banco era aquela coisinha que hoje muita gente deve estar vendo em grandes bancos ali. Cara, a previdência, se ela abrir o aplicativo hoje, ela vai ver que rendeu nos últimos 12 meses, rendeu 3%. E a gente pensa, é ruim, né? Muito ruim. Previdência é ruim. Mas a previdência não é ruim. É a mesma coisa que eu falar assim, carro. Carro é ruim. Não. Eu tenho Ferraris, eu tenho Fuquinha. Né? É a mesma coisa. É carro. Tem 4 rodas, tem uma direção. Previdência é a mesma coisa. Eu tenho uma previdência Ferrari, eu tenho uma previdência Fuquinha. Então esse é o ponto. E a previdência é muito boa. Então eu posso ter investimentos que dão muito mais. Com segurança também muito maior, independentes. E aí a pessoa pode construir o seu futuro. E isso falando só do benefício de investimento, que é o principal olhar. Mas assim, tem gente que, quem tem carteira assinada e tem um desconto em folha também, cara, a previdência tem um benefício tributário. Tu paga menos imposto por isso. Para quem desconta em folha, na verdade, tu restitui, né? Então tu restitui mais dinheiro. Então assim, eu restituo mais na minha declaração de imposto de renda porque eu tenho uma previdência. Eu não tenho antecipação de imposto de renda na previdência. E para quem investe para longo prazo, que é a ideia de previdência, depois de 10 anos, numa tabela regressiva, eu vou pagar só 10% de imposto. No Brasil é muito comum eu pagar 27%, tu como empresário tu deve pagar um horror de impostos, né? Então é imposto aqui, imposto ali. A previdência é 10%. Então é o menor imposto de renda que eu pago depois de 10 anos. Em todos os investimentos financeiros. Casa eu pago mais, né? Poupança eu não pago, mas é horrível, né? Então assim, qualquer coisa. Então é o menor imposto. E isso é a melhor coisa. E tem todos esses benefícios. Então isso aqui é um pouco de previdência, sabe? E a pessoa pode buscar previdências que façam sentido para ela. Então assim, como eu digo, tem para quem não quer perder dinheiro, tem para quem quer investir a longo prazo. A gente vê assim, o que faz mais sentido a longo prazo? São investimentos em ações, em negócios, né? Acabam prosperando muito mais. Então por que não investir numa previdência que é um investimento de longo prazo? E ações, 99% das vezes, num período de 10 anos, dão mais retorno do que a renda fixa. Olha só. Então, se 99% das vezes uma renda variável dá mais retorno do que uma renda fixa num período de 10 anos, e a previdência é um investimento de longo prazo, por que eu não olho isso aqui? Sabe? Por que eu... Obviamente vai ser muito bom, mas por que eu não olho algo melhor, sabe? Então a previdência é isso. Isso aqui é um pouquinho de previdência. E é muito interessante. Eu já vi muitas empresas, inclusive eu já trabalhei em empresas que eles... um dos bônus, né, para os funcionários era a previdência privada. Muito bom. Então a gente vê muitas empresas em grandes capitais que hoje elas fazem isso. Talvez até por saber, né, que lá na frente esse trabalhador ele não tem essa seguridade em relação à aposentadoria. Então eu vejo isso como um olhar humano também. Muito bom, muito bom. Cara, isso é legal, assim, tem muitas pessoas assim que a gente conversa e ela não olha a previdência como um investimento. Vários investidores, eu tenho X para investir. A gente pergunta, e tu tem previdência? Tenho. Mas eu não conto como investimento. Não, é investimento. E quem faz por empresa, geralmente empresas também tem um detalhe, que às vezes tem aquele negocinho, eu boto R$100 e a empresa bota 100. Incentivo muito a fazer. Cara, isso é muito legal. Porque se eu olhar friamente, eu tô dobrando o meu investimento todo mês. Porque se eu botei 100 e eles botaram 100, eu já ganhei 100, né? Então eu já ganhei 100%. Então assim, faça. Né? Se a empresa faz esse benefício, cara, isso é maravilhoso. Então... esse é o grande ponto que a gente está falando muito, assim, sabe? Hoje, obviamente, de novo, vários influenciadores estão falando de previdência. É um produto que começou a ganhar muita notoriedade. Mas ele é maravilhoso, assim, ele é muito bom, sabe? Tem muitos benefícios. E eu vejo, assim, como mãe, como um dos melhores presentes que a gente pode dar para um filho é fazer uma previdência ao nascer, né? Exatamente. Na criança, porque isso, como a gente estava comentando antes, questão do estudo, né? Se tu for olhar nesse sentido lá na frente, tu tem garantido. Exatamente. E quando é que a gente vai fazer a previdência do Enzo? Ao vivo aqui agora, a gente tá marcadinho, viu? Tá marcado. Mas é isso aí. Essa é a segurança que tu dá pro teu filho, sabe? Não só pro teu filho, pra ti também, sabe? É uma coisa legal. Isso é previdência. É verdade. Consegui explicar? Com certeza. Ficou muito claro. Fez sentido. Fez sentido. Fez sentido. Martim, em relação à Bolsa de Valores, eu acho que isso é uma curiosidade muito grande também, né? É muito difícil de operar. Como que é para uma pessoa... uma pessoa comum do dia a dia, né? Um pequeno empresário que queira fazer um investimento em bolsa.
A gente tem muitas histórias, assim, de pessoas que pegam lá, sei lá, 5 mil reais e vão lá e colocam na bolsa e aí aconteceu alguma eventualidade na economia e começou a ter uma oscilação muito grande, vai lá e retira o dinheiro, vende, né? E acaba perdendo muito dinheiro com isso. Porque não tem também o conhecimento e não tem sangue frio para poder trabalhar com a Bolsa de Valores. Como que é, assim? O que tu poderia passar de orientação, esse início? O que é indicado para quem gostaria de fazer investimento em Bolsa? Tu já fez? Tu já investiu? Não, em Bolsa não. Tu tem medo? Tenho. O investimento em... Eu até anotei uma coisinha que você estava falando aqui para não esquecer. Na verdade, eu não tenho medo. Não é medo. Não teria medo. Eu acho que é muito essa questão de... Eu vejo como a Bolsa algo que tu precisa acompanhar. Que tu precisa estar junto e entender, né? E eu, por exemplo, não teria disponibilidade de tempo de ficar olhando e acompanhando e vendo e entendendo. Então, eu não, digamos assim, eu não me meto nisso porque eu não, né? Eu acho que seria algo muito, para mim, seria algo muito, um compromisso muito sério. Boa. Tem duas coisas que eu acho que é legal. A primeira, não são duas respostas diferentes, mas duas maneiras de ver. Geralmente, o investidor ele não tem tempo, porque ele está fazendo vários negócios, né? O assessor vai ajudar ele nisso. Então, a gente vai auxiliar no tempo, no que fazer e tal, enquanto tu vai prosperar nos teus negócios. E aí vai estar mais atento para te poder fazer, não é operações, mas é investimentos, para te poder fazer um investimento mais certo, né? Isso tem estudos, a gente consegue entender mais fácil, porque está no nosso dia a dia. Por exemplo, assim, quando eu vou falar de comunicação, né, de arquétipos, cara, eu não conheço, e eu não vou, entre aspas, despender o meu tempo para isso, porque eu sei que tem pessoas mais qualificadas, né? Como tu vai fazer isso de uma forma, uma maestria muito grande. Então, quando a gente vai falar de investimentos em bolsa, o assessor pode ajudar muito nisso. Olhar o dia a dia e tal, para ter esse acompanhamento. Só que a segunda parte da resposta é, eu sempre digo, investir em bolsa é tão emocionante quanto uma corrida de tartaruga. Cara, não precisa ter aquela emoção, sabe? Muita gente acha que é o filme de Wall Street, que, cara, eu tô vendo o gráfico e que agora, pai, vamos fazer, e comprei, ganhei, vendeu. Não é isso. O investimento em bolsa, ele é tão emocionante quanto uma corrida de tartaruga, porque ele é de longo prazo. Ele é investimento pro futuro. Eu acho que esse é o maior problema, né? A gente coloca o dinheiro lá e aí tu quer que em 2 meses já tenha dobrado e não é assim. Hoje a gente está vendo o mercado oscilando muito, né? Uma hora a bolsa tá com os números lá em cima, dali a pouco já caiu, já despencou. Então, eu vejo isso, que o investimento ele não pode ser de curto prazo. Exatamente. Né? Porque aí tu vai perder dinheiro com certeza. E como é que eu posso responder isso de uma maneira legal, assim, que a pessoa possa ficar mais claro? E tu falou empresário, por isso que eu anotei isso aqui. O que é a bolsa? A bolsa é um ambiente criado para que a gente negocie partes de negócios. Para quem é empresário, dono da GB Investimentos, eu tenho o supermercado da esquina, eu tenho a padaria da esquina. São negócios e eles podem estar na bolsa. A bolsa é um mecanismo que foi criado para que a gente possa ter mais sócios e mais pessoas compradas na ideia. Vamos pensar como se eu fosse um empresário. Quando eu constituo no contrato, tem ali, né, 1.000 cotas de R$100, né, dá R$10.000. É isso que é negociado na bolsa. Essas cotas que eu, como empresário, quando eu abri a minha padaria, eu botei lá R$10.000 em 1.000 cotas de R$100, R$10, né? Eu fiz isso aqui. E aí eu vou negociar essas cotas. Então assim, cara, eu vi que a Luana é boa. Por que a Luana não entra de sócia na minha padaria? Muita gente faz isso. Pô, eu tenho minha padaria, eu tenho, sei lá, uma empresa que, sei lá, fabrica, imprime livro, qualquer coisa. Faço artesanato. Eu tenho a minha empresa. E eu posso ter um sócio. O que acontece? Aquele sócio coloca dinheiro. E aí valoriza a empresa. Porque eu tinha uma fábrica manual de artesanato. Agora eu tenho uma indústria que comprou, então eles me deram dinheiro para que eu possa ter mais automação. Isso é um ambiente de negócio. Isso é mais claro de entender. Dá para entender? Okay. Show. Então eu negocio essas cotas. O que eu estou fazendo na bolsa é, eu estou negociando a sociedade para que eu seja dono da Renner. Eu vou fazer de novo a propaganda. Da Renner. Ou seja, toda vez que a gente for comprar a blusinha na Renner,
as pessoas estão comprando de mim. A minha blusinha da Renner. Eu estou vendendo na Renner. Toda vez que a pessoa for comprar uma cervejinha na Ambev, está comprando cerveja de mim. Porque eu sou o dono da Ambev. Assim como o Jorge Paulo Lemann, eu sou o dono da Ambev. Ele tem, 10% de toda a Ambev. Eu tenho 0,0001, mas eu também sou dono. Mas tem. Então, o que eu quero? Eu quero que a empresa prospere. Quando eu entro de sócio na padaria da esquina, eu quero comprar hoje e amanhã já sair vendendo para qualquer um? Não. Porque eu quero comprar, eu quero que a padaria cresça, que vire a melhor padaria do bairro, a melhor padaria da cidade, que expanda mais unidades, que vá para outras cidades. É isso que eu quero quando eu me torno sócio daquela pequena padaria. Quando eu me torno sócio, qualquer outra empresa, mais comum ali pra gente da Riachuelo, da Renner, da Ambev, eu quero que ela venda mais. E se ela vender mais, ela tem mais lucro. O que acontece? A gente é muito emocional. Né? O mercado é como um pêndulo, é muito emocional. Então a gente vê uma notícia, Jorge Paulo Lemann caiu da escada. Aí o mercado todo vai vender. Mas assim, a Ambev, a empresa Ambev, tá fabricando a cerveja? Tá. Tá transportando? Tá chegando no plantão de bebidas? Tá. Tá vendendo? O pessoal tá tomando? Com o Brasil ali, tá todo mundo comemorando? Legal. Todo mundo tá vendendo. Mudou alguma coisa porque o Jorge Paulo Lemann caiu da escada? Não. Então, mudou na cabeça de quem tá do outro lado. É a mesma coisa. Eu tenho o dono da padaria. Ele tinha 10 mil reais que ele botou pra criar a padaria. Eu fui lá e botei mais 10 mil reais. E ele segue vendendo. Um dia ele tava doente. Mas ele tem funcionários que estão trabalhando. E as pessoas, todo mundo soube que ele tava doente. Mudou alguma coisa? O pão está sendo fabricado. Ele está vendendo. As pessoas estão indo lá. É a mesma coisa. Mas se a gente tivesse sendo negociado na bolsa, as pessoas iam falar, o dono está doente. Já ia cair o preço dela. Mas ela continua fazendo a mesma coisa. Então isso é um ambiente de bolsa. É tu ser dono de outros negócios. Então eu gosto de explicar isso. Porque eu me torno sócio de grandes empresas. E eu quero que elas cresçam. Então por isso que eu falo de longo prazo. Assim, mudou alguma coisa no resultado da Ambev com a entrada de um governo? Eu, como XP, vou vender mais ou menos porque as pessoas estão se educando financeiramente? Vou vender mais. Mas se eu não trabalhar, eu não vou fazer. Assim, vai mudar alguma coisa? Então, como é que isso impacta? Ter essa noção de impacto, entendeu? Magazine Luiza, enfim. Então, eu estou me tornando sócio da Luiza Trajano, do Fred Trajano. Assim, né? Então, esse é o investimento em bolsa. Então, o que eu quero? Que eles prosperem. E eu não quero comprar e vender. Tipo, eu não quero um sócio. Pensa que eu sou o dono da padaria, agora eu inverti. Eu não quero uma pessoa que compre e no outro dia já vendeu. Eu quero que ele compre e ele invista comigo. E tá na ruim, tá na boa. Sabe? Esse é o investimento em bolsa. Então a gente entende isso. Então eu sou o dono daquela empresa. Legal. Então eu quero ser dono da empresa X. Eu quero ser parte daquele sonho. Eu quero ser sócio da XP. A XP tem negociação em bolsa. Eu sou o sócio da XP. Por quê? Porque eu acredito que ela vai prosperar, que ela vai crescer. E assim, beleza, subiu, desceu, caiu, enfim, legal. Cara, o que vai impactar é, trimestre a trimestre, tá tendo mais cliente, tá tendo mais receita, tá crescendo a marca, tá expandindo. Maravilhoso. É isso que importa. Não importa se, sei lá, o Benchimol, o Thiago Mafra estão doentes, se saiu alguém, enfim, não interessa. Sabe, esse é o investimento em bolsa, aí a gente entende, fica mais fácil. E aí sim, tu sabe, cara, é um investimento de longo prazo. Se eu comprei a padaria, dei 10 mil reais, ela tinha 10, eu botei mais 10 mil reais, ela vale 20. Deu alguma coisa, tal, todo mundo achou que ele estava doente, baixou o preço. Mas ao mesmo tempo eu sei que na frente dela estão fazendo uma praça linda, maravilhosa, que vai valorizar. Se baixou o preço, o que eu faço? Eu vou comprar mais aquela padaria. Eu vou abrir mais. Ou que eu sei que tem um novo bairro lindo, maravilhoso, e que tem uma oportunidade de abrir. Eu vou investir. Mas aí que tá. Eu acho que assim, as pessoas elas não têm esse conhecimento e essa frieza também, né? Eu acho que por isso até, eu não sei o que tu vai falar como assessor, mas eu acho que nesse caso, para quem tá começando, é interessante ter alguém que assessore, né? Que ajude, que acalme. Porque a tendência é tu ver um cenário perigoso, tu ver um cenário, né, como o nosso hoje atual, que está o tempo inteiro oscilando, tu quer se desfazer daquilo, porque a tua visão, né, no caso a minha visão como alguém que não tem conhecimento do mercado, como tu falou, é uma visão muito emocional, assim, é olhar e achar, tá pegando fogo aqui, eu quero pular fora, né? Então, por isso é importante, no meu ponto de vista, ter alguém que ajude, que auxilie, que acalme, que não, olha por esse outro ângulo, né?
Tá sendo construída a pracinha lá na frente da padaria. Então, acalma que vai passar a turbulência e as coisas vão se resolver, né? Até porque, assim, pra gente que não trabalha com isso, tu tem 1 milhão de coisas para gerir no dia a dia, né? O negócio, a empresa, a família. E aí tu tem que parar para ficar estudando sobre o mercado, como que ele está se organizando, como que as coisas estão acontecendo, no meu ponto de vista, é bem complicado. Exatamente. E aí que tá a figura do assessor. Porque é um investimento de risco, né? E aí tu falou do risco, né, também. O risco é eu não saber o que eu tô fazendo. Exato. Né? Aí, por exemplo, o assessor vai conseguir ajudar ele. Então, assim, eu não sei por que eu investi na Gerdau, né, que faz vergalhões metálicos e tal. Não sei por quê. Eu achei porque estava subindo a ação. Não, porque eu vou investir na empresa porque ela vai vender mais, vai exportar para a China, porque ela é uma empresa exportadora. Porque o mercado está favorável. Exatamente. Aí entendi o porquê que eu vou usar o exemplo da Renner, porque eu acho que é mais comum, né? A blusinha, cara. Porque eu... Ou um exemplo muito comum. Tu tem telefone. Então, assim, muita gente tem um iPhone, né? Cara, muita gente adora comprar iPhone. Mas quantos são sócios da Apple? Quase ninguém. Mas assim, tem muita gente que compra todo ano o telefone da Apple. Mas ninguém é dono da empresa que vende. Então assim, eu amo a empresa, eu colo o login no meu carro para mostrar para todo mundo que eu tenho um iPhone, mas eu não sou o dono dela. Sendo que eu poderia com menos de R$100. Não sei se é isso. Cara, menos de R$100 eu posso ser dono da empresa. E aí eu vou saber assim, e é engraçado que tem muitos clientes assim que a gente fala, e aí a pessoa, eu posso ser dono da Apple. Sim, tu vai ser dono da Apple. Aí quando ela vê a Apple caindo, mas é a Apple, ela já começa a entender. Não, mas eu vou comprar no que vem o novo iPhone, o iPhone 24, sei lá qual que é o nome, eu vou comprar o iPhone. Então eu sei que se ela caiu, mas ela vende bem, né? Vende bem, exatamente. Então tá mais no meu dia a dia. Tem alguns investidores que falam, se não me engano é o Peter Lynch, ele fala muito que o investidor ele tem que investir primeiro nas empresas que ele conhece. Então pensa assim, pensa na tua vida. Cara, o que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho um iPhone. Se tu tiver qualquer dúvida, aonde tu vai procurar saber? No Google. Por que tu não é dono do Google? Cara, seja dono do Google. E o Google ganha dinheiro aonde? No YouTube. Porque todo mundo vai começar a ver, tem aquele videozinho. Ou eu pago para não ter o vídeo. Ou seja, ele tá dando receita. Então assim, eu sei como é que ele ganha dinheiro. Qual que é o custo? Pessoa. Então eu entendi. Se o Google caiu por quê? Caiu porque caiu, mas todo mundo continua vendo o YouTube, todo mundo continua fazendo, todo mundo anuncia. O comportamento não mudou. Não mudou. Então, assim, tá no meu dia a dia, eu entendo. Tipo assim, o que acontece muito? Na pandemia, muitas empresas fecharam ou começaram a investir no digital, né? Foi muito comum. Aonde que as pessoas investem? Google e Facebook. Então aumentou aquilo ali, aumentou a demanda. Por quê? Porque era mais fácil, é muito bom. O meu comportamento como empresário é investir no Facebook. Se eu invisto no Facebook, eu posso ser dono do Facebook. Então fica mais claro para mim entender. Se eu uso tênis da Nike e eu gosto e eu acho que a empresa é boa, eu posso comprar a empresa Nike. Então fica mais fácil no meu dia do que eu comprar a Gerdau. Vou usar o exemplo aqui, mas também é uma boa empresa. A Gerdau. Eu não compro ligas metálicas toda hora, né? Então não tá no meu dia a dia. Agora eu sei assim, eu vejo, muita gente adora falar Tesla. Pois é. A Tesla. Sigo o Elon Musk, sei que a Tesla tá fazendo o modelo X, tá vendendo isso, que foi lançar o carro e todo mundo já comprou e tem fila de espera. Não é positivo? É positivo. Então eu sei que a empresa tá bem. Mas essas empresas, elas têm algumas restrições para comprar, não tem? Não tem mais. Não tem? Porque eu lembro que a gente olhou, eu acho que na pandemia foi, e tinha algumas restrições para poder comprar as ações, né? Tinha. Antes, até a pandemia, só podia investidor qualificado. Isso, que era aquela pessoa acima de 1 milhão investido. Isso, exatamente. O que era ruim, né? Porque eu limitava o mercado. Então hoje tu consegue comprar. Tem duas formas de comprar. Ou tu vai comprar via BDR, que é uma maneira, uma sigla bonita, Brazilian Depositary Receipts. Olha o inglês, que bonito. Então, é uma maneira bonita de falar que é tu comprar um recibo da ação aqui no Brasil, uma maneira mais fácil. Então, eu tenho ali, e isso se liberou para qualquer pessoa. Então, assim, se a ação custa R$100, a ação ou o BDR do Google, que representa a ação do Google lá no mercado americano, custa R$100, hoje eu posso comprar. Sem problema algum. Antes era só para quem tinha mais de 1 milhão investido, que é uma das barreiras que se quebrou, que é muito bom.
Essa é uma Que legal, maneira. não sabia Isso disso. não tem. E aí, claro, hoje tu pode abrir uma conta internacional. Hoje na XP tu consegue abrir uma conta Pois internacional. isso é outro assunto bem interessante que eu ia te Legal. perguntar agora. Porque se fala muito em tirar o dinheiro do Brasil, né? A Aham. gente começou falando. É, como que é para abrir uma conta internacional? Existem muitas burocracias, assim, é difícil? Não. Não? É a mesma coisa para abrir a conta, para começar com os R$ 1.000. É a mesma coisa. É isso que eu tô falando da onde eu trabalho, né? Na XP, mas eu acho que as outras também vão ser assim. A pessoa abriu a sua conta. Claro, hoje tem um detalhe para te ter uma conta fora do Brasil. A XP Internacional não tá baseada no Brasil, né? Legislação americana, baseada em Nova York. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, cara, não impacta aquele teu dinheiro que tá lá fora pela XP Internacional. Hoje tu abre a tua conta normal quando tu tem 10 mil investido. Então, assim, cara, Martim, comecei a fazer minha previdência, juntei meu dinheiro, juntei 10 mil, já libera para te ter a tua conta internacional. O que antigamente, acho que foi muito comum, né? Quando o Paulo Guedes teve a sua conta offshore. Isso, na verdade, é uma conta offshore. Offshore significa fora do seu país, tá? Então, era muito comum assim, ele tem conta offshore, como se fosse um crime. Não é um crime. A conta offshore nada mais é do que uma conta internacional. Esse é o ponto. Então, isso era, se eu não me engano, era $500 mil. Então, a pessoa tinha que ter $500 mil investidos no seu banco no Brasil para que se fosse liberado para ele ter uma conta offshore. Para que ele tivesse uma conta nos Estados Unidos, uma conta na Europa, alguma coisa assim. E isso vem caindo, aí foi para $100 mil e tal, e a XP já trouxe isso para R$10 mil. Então, se eu tenho R$10 mil, eu já consigo investir no mercado brasileiro, já libera para te poder investir no mercado internacional. Então, assim, que eu tenho 10 mil e eu já posso investir. Né? Então, já dá para fazer. E é super tranquilo, a mesma coisa. Aí eu vou ter a conta internacional e eu consigo, de fato, comprar a stock, né? A ação americana do Google, que eu estava falando. Então, dá para te fazer de qualquer maneira. Aí, de fato, eu sou o dono direto, né? O BDR é só uma maneira mais fácil de fazer. Eu tenho um recibo de que eu tenho a ação, aí eu tenho que trocar no banco. É só um detalhe, mas é a mesma coisa. E sobre os dólares? Que Que hoje se fala muito em comprar dólar, né? Aham. Como é que tu vê isso, assim? É interessante? É uma aplicação boa? É uma aplicação boa, se a gente for falar assim em sentido de moeda, né? Moeda forte. Se eu não me engano, o dólar tem 100 anos, mais de 100 anos. Né? Foi criado na Revolução Americana, ali, se eu não estou enganado, posso estar falando bobagem aqui, mas é uma moeda muito forte. E hoje é a moeda de troca de todo mundo. É usado como referência. Então, se eu tenho o dólar e ele é referência, eu tenho a referência para todo mundo. E, historicamente, ele se valoriza. Quando a gente pensa assim, nas últimas eleições, todo novo presidente pegou o dólar mais caro do que o anterior. Então, assim, entra presidente, sai presidente, sempre o dólar se valorizou. O dólar estava 1 para 1, depois era 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, e assim foi indo. Então, o dólar se valoriza. Então, é bom comprar dólar porque eu tenho uma moeda forte. O dólar, na verdade, vem de uma ideia antiga, inclusive dos judeus, que falavam muito de investir em negócios, terras e ouro. Né? Inclusive, o Thiago Negro fala isso. Muito legal. Né? Essa frase é dele. Inclusive, estou copiando ele. Mas é o seguinte, é uma cultura milenar também, né? Porque milhares de anos. Os judeus são muito bons nisso. Eles sempre falavam, o bom é investir em negócios, então tenha negócios, por isso que muitos são comerciantes, adoram vender, ter negócios, prosperam muito em negócios, terras, porque terras não podem ser fabricadas, né? Deus não fará mais terras, então é um investimento que é importante, tu ser dono de terras, e ouro, porque ouro é escasso, e em períodos de abundância, obviamente é legal ter, mas em períodos de escassez, ele é a moeda de troca. Então é mais fácil. Para onde eu for, as pessoas vão aceitar o ouro. Se eu tiver ouro aqui, eu posso comprar qualquer coisa. Claro que é difícil, né? Mas eu posso trocar por alguma coisa. Se eu der uma catástrofe e eu voltar, sei lá, no tempo para 1000 depois de Cristo, para o ano 1000, eu consigo trocar o ouro. Se eu for para o Marrocos, eu consigo trocar ouro. Para a China, eu consigo trocar ouro. Então o ouro, ele é um material muito bom para valorizar o teu dinheiro, né? Do que moeda. Então, assim, a ideia do dólar, então eu expliquei tudo isso porque a ideia do dólar vem de eu valorizar o meu dinheiro. Ganhei, vamos supor assim, ganhei $5 mil, $1.000 para fechar a conta. Se eu tiver os $5 mil e deixar investidos, digamos ali, e dá uma loucura, o Brasil despenca, temos superinflação, voltamos a uma estaca zero,
dá tudo errado, aqueles $1.000 aqueles R$5.000 que eu ainda tenho em reais, aqueles R$5.000 vão se desvalorizar. E daqui a pouco eu vou ter $1, né? Como, por exemplo, um peso venezuelano. Né? São pilhas de dinheiros para valer $1, porque a moeda se desvalorizou. Então a ideia é, eu pegar os R$5.000 e trocar por dólar significa, o que acontecer, eu ainda tenho $1.000, eu não tenho R$5.000. Então a minha moeda se valoriza. Tudo isso baseado porque antes tinha a cultura do ouro, até 1940, se eu não me engano. Não, 1986, se eu não estou enganado, se tinha o... Como é que era o nome? Era tudo vinculado ao ouro, então o dólar era baseado no ouro, tinha o valor dele baseado em ouro. Então por isso que a gente falava muito de comprar dólar, porque de uma forma eu tinha um pedaço de ouro. R$1 valia tantas onças de ouro. Né? Então aí que tinha o valor do dinheiro. E aí, obviamente, depois não era mais o padrão ouro, virou o padrão dólar. Né? O presidente americano fez essa volta e aí começou a se ter o padrão dólar. E aí não teve mais o padrão ouro. Aí os Estados Unidos começou a emitir mais dívida, enfim. Mas a moeda ficou globalmente conhecida como dólar. Então é mais fácil comprar dólar, o que milenarmente se fala de comprar ouro. Então vem daí a ideia de comprar dólar. Entendi. É positivo, é legal. Principalmente quando a gente tem uma incerteza. Né? Pensa um cara que ficou milionário na Venezuela em 1990. A Venezuela em 1990 era muito próspera, uma das maiores economias do mundo. Tinham mais petróleo do que os Emirados Árabes Unidos. Era uma economia pujante, muito bom, cresciam. Foram um dos primeiros países da América Latina a ter celular. Então as pessoas eram muito ricas, era muito bom. O que aconteceu? Então era um dinheiro muito valorizado. E eu fiquei milionário na Venezuela. E eu mantive aquele meu dinheiro, peso venezuelano, milionário. O que aconteceu? A gente sabe, ao passar dos anos, o dinheiro se desvalorizou. Aqueles meus milhões valem hoje $2, $1. Nossa. Porque eu não troquei por uma moeda forte, que se valorizou ao longo do tempo. Então esse é o receio das pessoas. Tipo, de eu ter, sei lá, milhões de reais, mas se acontecer qualquer coisa, eu tenho $1, né? Obviamente a gente acha que o Brasil vai dar certo, né? Eu confio muito no Brasil. Mas esse é o ponto. Por isso que comprar uma moeda forte, a moeda que hoje é a moeda global, é o dólar. É uma segurança, né? A segurança, exatamente. Né? Então tu tem essa valorização. Que inclusive pode pegar uma conta simples. Assim, eu tenho R$5.000, troquei por $1.000 e o real se desvalorizou, tudo ficou mais barato ali. E com esses $1.000 agora eu compro R$10.000. Então eu fiquei mais rico no meu país. Porque eu tenho o meu investimento em dólar. Né? Por que o americano vem gastar dinheiro aqui e acha barato? Porque para ele ganha em dólar, né? Ele ganha $4, $5.000 e vem gastar aqui. Agora, se a minha moeda fosse equivalente, ele ganharia R$5.000. Então, pensa, um americano ganha $5.000, ele converte isso para reais, ele está ganhando, vezes 5, está ganhando R$25.000. E ele é um americano médio lá. Agora, e aí ele tem R$25.000 para gastar em Copacabana aqui, maravilhoso. Agora, se eu tenho uma paridade de 1 para 1, ele tem R$5.000. Aí nós estamos pau a pau. E aí eu também posso comprar mais lá. A minha moeda também é forte. Então essa é a ideia. Só que a gente sabe que o real foi em 1994. Isso, o plano real, inclusive, foi feito pelo Fernando Henrique Cardoso. Isso. Então foi uma das moedas que deu certo no Brasil, que mais tempo durou, se eu não me engano, depois dos réis, né, que teve. Então foi... Que trouxe uma estabilidade maior para nós. Trouxe uma estabilidade maior, a gente parou de ter hiperinflação e tal. Exato. Então é uma moeda boa hoje para o Brasil, mas não é um dólar. Né? Por isso que a ideia é legal, de comprar dólar. Mas tu pode comprar dólar investindo em alguma coisa. Tipo assim, cara, por exemplo, se eu investir em Google, eu estou dolarizado, porque o Google é americano. Ele é valorizado em dólar. Então pensa, se eu comprei a empresa Google, e a empresa Google durante um ano, ela tinha o valor de $100 e continuou valendo $100 depois de um ano, mas o dólar se valorizou perante o real, a minha ação se valorizou no Brasil. Então eu fiquei mais rico no Brasil, só por isso. Eu tenho o efeito do dólar. Né? Por isso que só de botar o dinheiro lá fora, já é um investimento em dólar legal. Que legal. Essa é a ideia. Muito bom, muito bom. Gostou? Olha, gostei. As minhas dúvidas, eu já sanei elas. Não sei se tu queres comentar mais alguma coisa que tu acha importante. Cara, acho que não. Acho que foi legal, né? Não, acho que deu bastante tempo, né? Foi, eu acho que deu. Como Boa. Passa, né? Passa muito rápido. 1h40? Uau. Legal. Nossa. Mas foi legal. Muito eu bom. acho que... muito massa. Como
A gente já conversou bastante, né? O intuito desse podcast é trazer informação para as pessoas, né? Poder ajudá-las no dia a dia. Então, eu acho que, com certeza, daqui, algum insight, algo que possa transformar ou inspirar vai sair. Com certeza. Né? Espero ter ajudado. Para finalizar, eu gostaria que tu falasse, né? Ou trouxesse uma frase que tu acha que é extremamente importante para as pessoas no quesito transformação. O que tu poderia falar, deixar escrito para nos ajudar, para nos inspirar? Elabore melhor a tua pergunta. Eu vou usar um exemplo do Joel J. Ele sempre fala no final do podcast para os convidados, se eles tivessem um outdoor, uma mensagem que aparecesse durante 30 segundos para quem está passando, numa avenida super movimentada. Que frase seria essa? Que justamente essa mensagem. Exato. Cara... Pior que eu escuto ele falando também. Eu tô só falando aqui pra te enrolar enquanto eu tô pensando, tá? Eu escuto ele também e ele sempre faz essa pergunta e eu fico escutando, assim. E pensando se eu falasse... falaria? Eu também. Muito bom a tua pergunta. Cara, que pode ser... Às vezes é o básico, né, meu? Não tem uma frase impactante, né? Tem uma frase que eu gosto do Ben Shimol, que é o fundador da XP, que ele fala que uma maratona de 1.000 quilômetros começa com o primeiro passo, né? Uhum. Foi um pouco do que a gente falou. Cara, comece, né? Comece a fazer. Acho que isso é uma coisa, assim. É uma frase que eu gosto. Eu não sei se é a mensagem que eu falaria para as pessoas começarem. Mas eu acho que, cara, curtir cada... Não sei se é essa palavra, mas assim, tentar expressar curtir cada momento. Buscar curtir cada momento no sentido, assim, de aprender, de desenvolver, dar o teu melhor. Cara, dá o teu melhor em qualquer coisa, sabe? Tipo assim, hoje... Não sei... Tô bonito? Tô bem? Tá arrumado. Cara, eu peguei minha melhor camisa. Eu falo isso que assim, pega a tua melhor camisa. Cara, essa é a mensagem. Sabe como é que eu virei assessor? Eu não tava muito feliz. Eu fazia coisas que eu adorava, mas eu não tava muito feliz e isso era nítido na minha aparência. E eu fui conversar com um cara, um grande empresário, ele vai saber quem é ele. Eu fui conversar com ele pra perguntar o que eu fazia da minha vida. Tipo assim, uma troca de ideia. 7 horas da manhã, eu liguei pra ele. Num outro dia, ele falou assim, eu falo contigo só se for às 7 horas da manhã no meu escritório. Eu falei, beleza, eu vou 7 horas da manhã no teu escritório. Cara, e aí ele falou pra mim assim, a gente conversou, ele falou assim, cara, tu tá morrendo, cara. Tu não tá fazendo o que tu gosta. E aí ele falou assim, meu, tu tá cabeludo, tu tá barbudo. Olha essa... Aí ele olhou pra mim assim, cara, olha essa camisa. Tá uma camisa velha. Cara, tu não tá preparado. Faz o seguinte. Aí ele falou pra mim assim, cara, faz o seguinte. Tu vai comprar uma camisa boa, tu vai cortar o teu cabelo, vai fazer a tua barba e vai te demitir. E a partir de agora tu vai fazer o que tu quer fazer e tu vai fazer bem feito. Isso é importante. Cara, foi muito... Foi ali. Virou a chave. Ali virou a chave. Claro, não me demiti na hora, né? Porque, sim, obviamente, sim. A empresa que eu tava também era maravilhosa e aí eu combinei com eles, mas foi isso, sabe? E por que eu fiz isso? Cara, eu me preparei pra estar aqui. A gente estudou. Cara, eu queria dar o meu melhor. Então, assim, curte cada momento, assim, sabe? O ano passou maravilhoso, cara, mas eu curti cada momento, assim, cada viagem, cara, eu viajo bastante, assim, cada viagem tem que curtir, cada reunião tu tem que curtir, e tu tem que dar o teu melhor. Assim, tem clientes que, cara, às vezes o cliente é ruim, mas aprende, cara, dá o teu melhor, porque quando chegar um cliente bom, tu vai ser melhor naquilo, né? Porque tem, como tu me perguntou assim, eu falo pra muito assessor, às vezes o cara pensa assim, tem um cliente que vai investir R$1.000 e tem um cliente que vai investir 500. Eu vou atender o de 500, eu não quero atender o de 1.000. Eu falei, não, eu só cresci porque eu dei o meu melhor pro de 1.000. Porque o de 1.000 é o cara que eu aprendi e é o cara que valorizou. E eu tenho clientes que começaram com 1.000, hoje tem muito mais, sabe? Mas porque o cara comprou a minha ideia. Então, assim, dá o teu melhor sempre. Eu acho que essa é a mensagem, sabe? Dá o teu melhor sempre e curte aquilo ali. Cara, não faz nada... Tornar prazerosos os momentos, Exatamente. né? Porque senão tu entra muito no automático e aí perde a graça. Exatamente. Né? Exatamente. Cara, às vezes a gente vai estar no automático, Sim, sabe? Às é vezes normal da vida, mas não permitir que isso vire rotina, né? Exatamente. Assim, cara, faz o teu melhor. Eu acho que isso é uma coisa legal, sabe? Obviamente, às vezes tu não vai conseguir, mas sim, disciplina de fazer.
E eu acho que, assim, sair um pouquinho do modo automático e parar e se olhar, né? Assim, eu estou gostando disso, é bom, eu sinto prazer, me traz felicidade, né? Porque às vezes a gente entra numa rotina de trabalho, de fazer, de ir, de vir, e tu esquece de olhar para ti mesmo. Exato. Como que tu tá, né? Como é que tu tá se sentindo diante daquilo? É bom, né? Exato. Te faz brilhar os olhos todos os dias. Tu acorda de manhã e pensa, nossa, que legal que eu vou fazer isso hoje. Ou tu, de novo isso. Exatamente. Nunca é tarde para mudar. Exato. Né? Eu sempre penso isso, nunca é tarde para mudar. Sempre tem uma oportunidade todos os dias para você transformar a tua vida, transformar o teu trabalho, né? A vida do teu cliente, da tua família, do teu amigo. E quando a gente começa a olhar a vida desse jeito, ela se torna mais prazerosa e mais leve. Exatamente. Né? É isso aí. É isso aí. Eu acho que essa é a mensagem. É a mensagem, né? É isso aí. Martim, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Muito bom. Cara, tem duas coisas, né? Martim Vargas 23 é no Instagram. LinkedIn. Martim Vargas 23. Exatamente. Okay. Número do Michael Jordan. Quando eu nasci, dia 23 de fevereiro. Que legal. Claro, Michael Jordan muito. O Michael Jordan dava o seu melhor. O Michael Jordan errava muito. Michael Jordan, junto com Kobe Bryant, são um dos caras que mais erraram arremessos na NBA. Mas são os caras mais vitoriosos. Então eles erravam, eles faziam, né? E davam sempre o seu melhor. Cara, Michael Jordan perdeu muitos campeonatos. Ele perdia um campeonato no outro dia. Ele tava na academia, treinando. Fazendo, sabe? Então, Martim não Vargas desistia. 23, exatamente. Então é @Martim Vargas 23 e @GB Investimentos, quem quer saber alguma coisa. Mas é uma coisa que me encontrar lá. Vai encontrar também o pessoal na GB Investimentos. GB Investimentos. É Santa Maria, né? A gente tem começou em Bagé. Tem Bagé, Santa Maria, Santa Cruz, e aí tem assessores em todo o Rio Grande do Sul. Aqui em Santiago tem? Tem. Um e tá entrando mais outro. Que é o que eu falei, então tá entrando mais, entendeu? Já tá entrando 2 em Santiago. Região metropolitana de Santiago. Aqui. Que legal. Isso é legal. Então tá, Martim. Agradeço a tua vinda. E o teu Instagram? O meu? Fala. É Trentin Luana. Boa. Bem fácil. Tem que vender. Bem simples. E a tua empresa? A minha empresa é Luana Trentin. Sou eu mesmo. Então tá beleza. Então te contra... E faz o quê? Eu trabalho com marketing, comunicação, estratégias, arquétipos. Né? É um assunto bem interessante que a gente ainda vai comentar um pouquinho aqui. Vai falar sobre os arquétipos. Exatamente. Então, mulher, empreendedora, gestora, mãe. Mãe. Isso é legal. Mãe. É algo que transformou a minha vida. É muito bom ser mãe. O dia que tu for pai, tu vai... O dia que eu for mãe, você. Pai. Tu vai entender um pouquinho, né? Transforma a vida da gente. Eu acho que traz mais sentido, sabe? Para as coisas que tu faz. É muito bom. Meu filho transformou a minha vida. E 100% dos teus clientes vieram por indicação? Todos. Bom trabalho. Todos. Isso é legal. Isso é legal. Então, isso é bacana porque os meus clientes, eles se comunicam, né? E aí acabam trocando informação. Hoje, por exemplo, eu fui na academia e o meu personal, ele falou que, inclusive, ele é uma pessoa que eu tenho conversado para trazer ele aqui para a gente falar sobre alta performance. Boa. É muito legal. E aí ele disse, Luana, veio um aluno meu aqui e aí eu te indiquei para ti, né? Que ele conhece o meu trabalho, para ele falar contigo. Então, é assim, meu trabalho é verdade. É indicação. É um que vai falando para o outro e... Né? Isso que é legal. E clientes de qualidade. É verdade. Isso que é importante. E que entendem o propósito da gente, né? Porque na área que eu faço, a forma como eu trabalho, quem vem trabalhar comigo precisa entender a forma como eu trabalho, o meu propósito, né? O propósito do meu trabalho e o que eu busco entregar para o cliente. Porque marketing a gente vê que tem muito hoje, né? Então, se a gente sair contando na rua, tu vai encontrar muitas pessoas que trabalham e trabalham bem, né? Mas a forma como eu trabalho é uma forma específica, é o meu jeito, né? Entregando sempre o melhor para o cliente, buscando transformar a realidade dele, né? A gente estava comentando antes, eu trabalhei muito tempo no mercado esportivo em clubes de futebol e o meu objetivo sempre foi transformar a realidade dos clubes, né? Através dos patrocínios esportivos, das ações, do gerenciamento da imagem, e sempre obtive um sucesso muito bom e tanto que muitos clientes que vieram para mim e que estão até hoje já há muitos anos vieram através do futebol,
né? As empresas gostavam do meu trabalho e aí a gente conversava e estamos caminhando até hoje. É isso aí. Então, bastante qualidade. É isso aí. Sempre, né? Sempre. Qualidade e pensamento importante. de longo prazo. Exato. Pensar a longo prazo. É verdade. Isso aí, então, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Martim. Eu que agradeço. E espero que a gente possa se encontrar em breve. Estamos conversando também sobre investimentos. Exatamente, a Previdência do Enzo. Isso aí. Tá anotado. Então tá, isso aí. Show de bola. Valeu. Fechamos?